Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. (18 de fevereiro de 2001). Querido Franklin, eu estava justamente pensando que teria conseguido enfrentar tudo, a quinta-feira os julgamentos, até mesmo a nossa separação, se tivessem ao menos me deixado ficar com Célia. Seja como for, e isso talvez o surpreenda, gosto de imaginar vocês dois juntos, lado a lado. Você foi um bom pai para ela. E não é minha intenção criticá-lo, mas estava sempre tão preocupado em não magoar Kevin que pode ter tomado partido dele vezes demais. Você costumava manter nossa filha a uma certa distância. E à medida que ela foi crescendo, foi ficando tão bonita, não é mesmo? De um jeito hesitante, tímido, com aquele cabelo louro fininho sempre esvoaçando no rosto. Acho que você se ressentia em nome de Kevin. Todo mundo achava Célia tão encantadora, ao passo que, com ele, as pessoas em geral ficavam de sobreaviso, ou então eram receptivas demais, falsas, até, e, às vezes, se sentiam visivelmente aliviadas quando aparecíamos sem ele. Não era justo, você pensava. Suponho que, em termos universais, não fosse mesmo. Talvez meu amor por Célia tenha vindo muito fácil. Pode ser que, segundo minha própria cartilha, ela fosse uma espécie de fraude. Afinal, lutei a vida toda para superar as dificuldades, para vencer os terrores. Célia era simplesmente um encanto. Não consigo pensar numa única pessoa que não a achasse uma menina adorável, embora me pergunte se, depois, alguém se lembrava dela. De Kevin, por outro lado, era muito difícil alguém gostar, mesmo que, por educação, os vizinhos não dissessem isso abertamente. Só que ninguém se esquecia dele. Nossas famílias tinham posturas semelhantes. Sua irmã Valerie ficava nervosa só de pensar em deixar Kevin sozinho em algum lugar daquela casa tão fastidiosamente decorada, para poder ficar de olho nele. Não parava de levar sanduíches que nosso filho não queria. Toda vez que ele pegava na bomboniere ou mexia numa bola do cordão da cortina, ela corria para tirar o que fosse da mão dele. Muito antes das deficiências de Kevin se transformarem em notícia nacional, sempre que Gilles perguntava como ia o nosso filho, parecia estar atrás de alguma historiazinha malévola que confirmasse seu preconceito contra o menino. Nunca foi fácil gostar de Kevin, menos ainda amá-lo. Mas, sendo assim, ele deveria ser o garoto perfeito para gente como eu. Era difícil amar Kevin da mesma forma como era difícil comer bem em Moscou, achar acomodação barata em Londres ou encontrar uma lavanderia automática em Bangkok. Porém, tinha me mudado novamente para os Estados Unidos e me tornado complacente. Da mesma forma como às vezes eu cedia à conveniência e pedia um curry com uma porção extra de pão naan, em vez de passar horas cozinhando galinha com açafrão da Índia. Optei pelo conforto fácil de uma criança dócil, já pronta, em vez de amolecer as fibras rígidas de um garoto difícil em fogo brando. Eu havia enfrentado desafios durante a vida quase toda. Estava cansada e, nos últimos tempos, flácida. No sentido espiritual, eu estava fora de forma. Mas é natural que o fluxo das emoções siga o caminho que menor resistência ofereça. Para meu espanto, quando punha Célia para dormir, ela dormia. Suponho que estávamos, de fato, criando um Maria vai com as outras. Ao passo que Kevin guinchava, com todas as necessidades concebíveis atendidas, Célia se submetia a todas as formas de privação, sem choramingar nem fazer escândalos, e era capaz de ficar horas com a fralda molhada, a menos que eu me lembrasse de ir conferir. Nunca chorou de fome, entretanto sempre pegou o peito, de modo que fui obrigada a alimentá-la segundo um horário fixo. Talvez eu tenha sido a primeira mãe na história a se desesperar porque sua bebê não chorava o suficiente. A infância desconsolada de Kevin prosseguira para se transformar em tédio absoluto. Célia se encantava por tudo e por nada. Tão deliciada com um pedaço de papel de seda colorido como com um mobile dispendioso de madreperola sobre o berço, exibia um fascínio indiscriminado pelo universo tátil que levaria seus patrões da Avenida Madison à loucura Franklin. Ironicamente, para uma menina tão fácil de satisfazer, era cada vez mais difícil presenteá-la, tamanha a paixão que tinha pelos brinquedos antigos.
Quando foi ficando mais velha, firmou pactos de lealdade total com bichos de pelúcia em frangalhos, e qualquer criatura de pelo sedoso e limpo que nós lhe dessemos causava um turbilhão em sua cabeça, como se, a exemplo do pai de segunda viagem, temesse que, aumentando sua pequena família, fosse pôr em perigo compromissos anteriores, mais primitivos. Os novos bichinhos só tinham permissão de acompanhá-la na cama depois de passarem por algum teste, perdendo uma orelha, por exemplo, ou se juntando ao mundo falível dos meros mortais com uma mancha batismal de caldo de brócolis. Assim que começou a falar, me contou que fazia questão de brincar com todos os seus brinquedos todos os dias, para que nenhum se sentisse negligenciado ou com ciúme. Seus favoritos e mais fervorosamente defendidos eram os que, graças a Kevin, estavam quebrados. É possível que ela fosse feminina demais para você e também para mim. Aquela timidez e delicadeza eram novidade. Você talvez preferisse uma menina ruidosa, destemida, que o deixasse orgulhoso por conquistar os cumes dos trepa-trepas dos parquinhos, por disputar queda de braço com os meninos, por declarar às visitas que iria ser astronauta quando crescesse, uma menina travessa, indisciplinada, correndo pela casa de calças reforçadas de brim sujas de óleo de motor. Talvez eu também quisesse esse tipo de menina, mas não foi essa filha que tivemos. Ao contrário, Célia gostava de vestidos cheios de rendinhas, de brincar com o batom que eu pouco usava. Entretanto, essa feminilidade não se limitava ao deslumbramento com as joias sobre a minha cômoda ou a passeios hesitantes em cima dos meus saltos altos. Manifestava-se numa fragilidade, dependência e confiança mais amplas. Célia tinha tantas boas qualidades, mas não tinha peito. Era cheia de terrores, e não apenas do escuro, mas do aspirador de pó, do porão e dos ralos. Louca para agradar. Largou a fralda muito antes dos 2 anos de idade, mas no jardim de infância tinha pavor de se aventurar sozinha até o banheiro. Uma vez, me viu jogar fora um copo de Columbo que havia embolorado e, durante várias semanas depois disso, não quis saber de se aproximar da geladeira. E muito menos de qualquer substância como pudim de baunilha ou mesmo tinta branca, que se assemelhasse a iogurte. Assim como tantas outras crianças, era hipersensível a texturas. Embora tolerasse o barro, tinha asco do que ela chamava de sujeira seca, pronunciada como uma palavra só. Poeira de rua pó sobre o linóleo, até mesmo farinha. A primeira vez em que fui ensiná-la a fazer massa de torta, ela parou chocada no meio da cozinha, com as mãos enfarinhadas estendidas dos lados, dedos retesados, olhos arregalados. Célia sempre expressou seu horror em silêncio. Quanto à comida, levei um tempo para descobrir por quais substâncias ela tinha verdadeira ojeriza. Avessa a parecer exigente, ela se forçava a engolir tudo o que lhe ofereciam, a menos que eu prestasse atenção aos ombros encolhidos e às tocinhas de engasgo. Ela tinha horror a tudo que tivesse bolinhas, tapioca, pão integral com uva passa, visgo, quiabo, tomate, molhos engrossados com maisena, ou pele, o fenzinho de uma gelatina, a superfície fria de um chocolate quente, até mesmo um pêssego com casca. Embora aliviada de ter ao menos uma filha com algum paladar, eu poderia ter preparado as refeições de Kevin com cera colorida. Diante dessas comidas trêmula, ela empalidecia e suava tanto que parecia até que eram os alimentos que iriam devorá-la. Para Célia, tudo que a cercava era animado e cada colherada de pudim de tapioca possuía uma alminha densa e nauseabunda. Sei que era desagradável ter que lembrar sempre de deixar a luz do hall acesa ou ter de levantar no meio da noite para acompanhá-la ao banheiro. Mais de uma vez, você me acusou de estar estragando nossa filha, uma vez que satisfazer o medo era o mesmo que alimentá-lo. Mas o que mais eu poderia ter feito, ao descobrir uma menina de 4 anos de idade tremendo de frio no corredor, às 3 da manhã, de camisola, com as mãozinhas entre as pernas, se não implorar-lhe para sempre, acordar um de nós se precisasse fazer xixi. Além do mais, Célia tinha medo de tantas coisas diferentes que é possível que fosse, em seus próprios termos, corajosa. Que variedade enorme de texturas horrendas e cantos escuros apavorantes ela não terá enfrentado sozinha, em silêncio. Mas me recusei a concordar quando você disse que Célia era excessivamente agarrada. Eis aí uma palavra feia que descreve o mel do coração como uma substância pegajosa, irritante, que não desgruda. E quando não é apenas um nome desagradável para a coisa mais preciosa do mundo, envolve uma exigência inaceitavelmente incessante por atenção, aprovação e ardor em troca. Célia, contudo, não nos implorava nada. Ela não nos atormentava para irmos ver o que havia construído no salão de jogos, não nos infernizava quando estávamos tentando ler. Sempre que eu a abraçava de forma espontânea, ela me abraçava de volta com uma ferocidade agradecida que parecia dizer eu não mereço. Quando voltei a trabalhar fora, ela não se queixou de minha ausência, embora seu rosto ficasse cinza de tanta tristeza, quando eu a deixava na pré-escola, e se iluminasse feito Natal, quando eu chegava em casa. Célia não era agarrada, era apenas carinhosa. Ela às vezes abraçava minha perna na cozinha, apertava o rosto em meu joelho e exclamava, muito surpresa, você é minha amiga. A bem da verdade, por mais dificuldades que você possa ter tido com a chegada de nossa filha, nunca fui insensível a ponto de não achar essas demonstrações comoventes.
De fato, a confirmação de que éramos amigos dela parecia encantá-la bem mais que nossas amplas, ainda que abstratas, declarações de amor. Embora eu saiba que você achava Kevin muito mais inteligente que Célia, o nosso filho já nasceu naturalmente confuso sobre o que era o mundo e o que fazer com ele, ao passo que Célia chegou com a certeza inabalável do que queria e do que fazia a vida valer a pena ser vivida. Aquele visgo que não desgruda. Certamente que isso constitui algum tipo de inteligência. Concordo. Ela não ia bem na escola. Ou só porque se esforçava demais. Célia estava de tal modo enredada na vontade de fazer tudo certo, tão preocupada com a possibilidade de não corresponder aos pais e professores, que não conseguia se concentrar nos estudos, propriamente ditos. Mas ao menos não desdenhava de tudo que tentavam lhe ensinar. Procurei lhe dar algumas diretrizes. Você simplesmente decora que a capital da Flórida é Tallahassee e ponto final. No entanto, assim como sua tia Célia, nossa filha acreditava em mistérios e não conseguia imaginar que as coisas fossem assim tão simples. Para ela, sempre havia algum truque mágico, de modo que, ao fazer uma prova, duvidava de si e de Tallahassee justamente porque essa era a resposta que lhe viera à cabeça. Kevin nunca teve o menor problema com mistérios. Ele atribuía ao mundo inteiro a mesma uniformidade aterradora, e a questão nunca foi saber se era capaz de aprender algo, mas se valia o esforço. A fé de Célia nos outros, tão enfática quanto era deficiente em relação a si mesma, lhe garantia que ninguém jamais insistiria para que estudasse o obviamente inútil. Já o cinismo de Kevin lhe garantia que uma pedagogia maligna e sádica o obrigaria a estudar só tolices. Não vou dizer que Célia não me tirasse do sério também. Assim como Kevin, era impossível castigá-la, se bem que houvesse poucos motivos para puni-la, exceto por algo que, como acabava vindo à tona, ela não tinha feito. Seja como for, toda censura a deixava aflitíssima, de modo que era como matar uma mosca com um machado. A menor sugestão de que havia nos decepcionado, ficava inconsolável, despejando pedidos de desculpas antes mesmo de ter certeza da falta que cometera. Uma única palavra mais brusca a deixava em pânico, e admito que teria sido um alívio se, de vez em quando, eu tivesse tido a chance de berrar: Célia, eu já não disse para você pôr a mesa. Era muito raro que desobedecesse, mas era distraída, sem precisar ver minha filha derretida numa poça de remorsos. No entanto, minha irritação principal era de outra ordem. Aplicado com sabedoria, o medo é uma ferramenta útil de autoproteção. Embora o ralo dificilmente fosse saltar e mordê-la, Célia tinha medos suficientes dentro dela para cobrir perigos que, de fato, poderiam feri-la. Havia uma coisa em nossa casa da qual ela teria plena razão de sentir medo, mas ela o adorava. Sobre esse ponto, não admito discussão, e pretendo tirar vantagem impiedosa do fato de que este é o meu relato e você não tem escolha se não aceitar minhas opiniões. Não vou fingir que conheço a história inteira, porque não creio que essa seja uma história da qual possamos ter certeza absoluta. Lembro-me, inquieta, de que em minha própria infância, na avenida em Derby, onde a aliança entre meu irmão Gilles e eu era bem mais instável, nós conduzíamos o grosso das nossas vidas longe das vistas maternas. Um de nós podia correr até ela para defender o seu lado, algo considerado fraudulento, mas, no geral, nossos conluios, nossas batalhas e as torturas que nos infligíamos mutuamente ocorriam, se não fora do campo de visão dos outros, ao menos em código. Tal era a minha imersão no mundo mirim que minhas lembranças de antes dos 12 anos são em grande medida despovoadas de adultos. Talvez fosse diferente para você e Valerie, uma vez que não se gostavam muito. Mas muitos, talvez a maioria dos irmãos, partilham de um universo privado, farto em concessões, traições, vendetas, reconciliações e no uso e no abuso de poder, do qual os pais nada sabem. De todo modo, eu não era cega, e, até certo ponto, a inocência dos pais é puro desinteresse. Se eu entrasse no salão de jogos e encontrasse minha filha deitada de lado, toda enroscada, os tornozelos amarrados com meias 3/4, as mãos atadas nas costas com sua fita de cabelo, a boca vedada por fita adesiva, sem que meu filho estivesse à vista, eu podia deduzir por mim mesma o que significava a explicação gemida de brincando de sequestro. Eu podia não saber qual era a senha maçônica da seita secreta dos meus filhos, mas conhecia Célia o bastante para saber que ela jamais manteria a cabeça de seu cavalinho de plástico favorito sob a chama do fogão. E se era alarmantemente submissa ao cinto chá de comidas que eu não sabia que conseguiria engolir, ao menos não era masoquista. De modo que, quando a encontrei amarrada a seu cadeirão, à mesa de jantar, coberta de vômito, pude presumir com razoável segurança que o prato na frente dela, contendo maionese, geleia de morango, pasta de curry tailandês, vaselina e imensas bolas de pão, não seguirá uma receita de sua lavra. Você poderia afirmar, claro, como aliás fez, na época, que, por tradição, os irmãos mais velhos atormentam os mais novos, e que as tolas perseguições de Kevin continuavam dentro do terreno do perfeitamente normal. Você poderia objetar, agora, que eu só considero tenebrosos esses incidentes típicos da crueldade infantil porque sei o que aconteceu. Enquanto isso, milhões de crianças sobrevivem a famílias em que a intimidação e a violência são abundantes, e em geral acabam mais atentas para a ordem darwiniana que terão de enfrentar na idade adulta.
Muitos dos outrora tiranos mirins tornam-se maridos sensíveis, que se lembram da data dos aniversários de casamento, ao passo que as antigas vítimas transformam-se em mulheres confiantes, com carreiras de sucesso e opiniões firmes sobre o direito de escolha. Entretanto, minha posição atual oferece pouquíssimos bônus, Franklin, e eu tenho o benefício de poder olhar em retrospecto para o que houve, se é que benefício é a palavra certa. A caminho de Chatham, na semana passada, achei que talvez pudesse me beneficiar com o exemplo cristão dado por nossa frágil e tímida filha. No entanto, a incompreensível capacidade de Célia de não guardar rancor de ninguém desde que veio ao mundo parece sugerir que perdoar é um dom de temperamento e não um truque a ser aprendido. Além do mais, não sei ao certo o que perdoar Kevin acarretaria. Sem dúvida, varrer artificialmente a quinta-feira para baixo do tapete está fora de questão, assim como deixar de considerá-lo responsável por seus atos, algo que não há de servir seus mais altos interesses morais. Não posso imaginar que esperem que eu supere isso, como se estivesse pulando uma mureta. Se a quinta-feira é uma barreira, ela foi feita de arame cortante, e não saltei por cima dela, atravessei-a, o que me deixou retalhada e do outro lado de algo apenas num sentido temporal. Não posso fingir que Kevin não fez o que fez. Não posso fingir que tudo o que eu mais queria é que não tivesse feito o que fez. E se abrir mão daquele bem-aventurado universo paralelo ao qual minhas companheiras brancas na sala de espera de Claverack costumam se aferrar, esse abandono dos meus é fruto mais de uma imaginação esgotada que de alguma reconciliação saudável que eu possa ter feito com o conceito do que está feito, está feito. Para ser sincera, quando Carol Reeves perdoou formalmente o nosso filho na CNN por ter assassinado seu filho Jeffrey, precoce o suficiente na guitarra para ter sido cortejado pela Juilliard, eu não fazia ideia do que ela falava. Teria ela encaixotado Kevin num compartimento à parte, ciente de que apenas o ódio entraria ali? Teria o nosso filho se transformado num lugar onde a mente dela se recusava a entrar? Na melhor das hipóteses, Carol devia ter conseguido despersonalizá-lo e transformá-lo num lamentável fenômeno natural que despencara sobre sua família, como um furacão, ou que, como um terremoto, abrirá uma ferida em sua sala de estar, e concluído que não se ganha nada reclamando de coisas como o clima ou o deslocamento de placas tectônicas. Aliás, não se ganha nada seja qual for a situação, o que não impede a maioria de nós de reclamar. No entanto, não Célia. Não consigo imaginar que Célia tenha, de fato, encaixotado ou rebaixado a uma simples tempestade o dia em que Kevin, com a delicadeza de um entomologista em formação, removeu casulos do carvalho que tínhamos no quintal e deixou-os na mochila dela, para que nascessem lagartas. Subsequentemente, ela foi pegar a cartilha, na classe, e o livro saiu estriado de lagartas verdes, do tipo que Kevin esmagava formando uma gosma em nosso deck, várias das quais começaram a rastejar por sua mão e seu braço rígido. Infelizmente, Célia não era dada a berros, que talvez levassem socorro mais depressa. Em vez disso, imagino que tenha ficado paralisada, respiração ofegante, narinas infladas, pupilas dilatadas, e a professora lá, continuando a explicar o sen de casa na lousa. Por fim, as meninas nas carteiras ao lado começaram a berrar e estava criado o pandemônio. No entanto, por mais frescas que estivessem na memória aquelas lagartas, a lembrança simplesmente não entrou em ação 2 semanas depois, quando Kevin lhe ofereceu carona nas costas para subir no carvalho e ela agarrou seu pescoço. Sem dúvida, deve ter ficado surpresa quando Kevin insistiu para que se pendurasse, trêmula, num galho lá do alto, e depois desceu com toda a calma até o chão. Na verdade, quando choramingou e chamou o irmão, porque não conseguia descer, deve ter acreditado de coração que ele, depois de abandoná-la a 6 metros do chão e entrar para pegar um sanduíche, iria voltar e ajudá-la a sair da árvore. Seria isso o perdão? Assim como Charlie Brown, dando mais uma chance a Lucy, por mais bichinhos de pelúcia que Kevin estripasse, por mais catedrais de bloco chinqueto e que derrubasse, Célia nunca perdeu a fé de que, lá no fundo, seu irmão mais velho era um bom sujeito. Você pode chamar de inocência ou pode chamar de credulidade, mas Célia cometeu o erro mais comum das pessoas de bom coração. Presumiu que todos os demais eram iguais a ela. Qualquer prova em contrário não achou onde se instalar, feito um livro sobre a teoria do caos numa biblioteca que não tenha uma seção de física. Além disso, ela nunca contava as coisas, sem um testemunho. Era muitas vezes impossível atribuir seus infortúnios ao irmão. Em consequência disso, a partir do momento em que Célia nasceu, Kevin Chateadourian, ao menos figurativamente falando, passou a escapar impune. Confesso que, durante os primeiros anos da infância de Célia, Kevin sumiu um pouco de cena, recuou 2 passos gigantes, como na brincadeira de faça o que seu mestre mandar. Crianças pequenas nos absorvem. Nesse meio tempo, Kevin assumiu uma independência militante. Além do mais, tinha um ótimo pai, que o levava a jogos e museus, no seu tempo livre. Talvez por isso eu o tenha deixado um pouco de lado. Portanto, eu lhe devo essa, e é por isso que me sinto ainda pior de lhe revelar o que, daqueles 2 passos gigantes de distância, se tornava ainda mais espantoso. Franklin, nosso filho tinha 2 caras, como aqueles biscoitos. Isso começou no jardim de infância, quem sabe antes, mas foi piorando.
É um tanto irritante, mas só podemos saber como os outros são na desconcertante e permanente presença de nós mesmos. O que explica por que vislumbrar por acaso alguém que se ama andando pela rua é um momento tão precioso. De modo que vai ter de acreditar quando eu lhe disser, Franklin, sei que você não vai, que, quando você não estava em casa, Kevin era insolente, hipócrita e sarcástico. Não uma vez ou outra, num mau dia. Todos os dias eram um mau dia. Aquela persona lacônica, desdenhosa, fechada dele me parecia bem real. Talvez não fosse a única, mas tampouco fora totalmente fabricada. Ao contrário, Franklin, eu me sinto péssima de ter de tocar no assunto. É como se eu estivesse lhe tirando algo muito querido, de como ele se comportava quando você estava por perto. Quando você entrava em casa, a cara dele mudava. As sobrancelhas subiam, a cabeça virava para o lado. Ele se impunha um largo sorriso de boca fechada. Os lábios chegavam até a gengiva de cima. No conjunto, a expressão dele assumia aquela felicidade atordoada que vemos nas atrizes de segundo time quando estão ficando velhas e já fizeram plásticas demais. Oi, papai, ele exclamava. Como foi o trabalho hoje? Papai? Tirou foto de alguma coisa bem legal. Mais alguma vaca? Papai? Mais algum prado? Prédios enormes ou a casa de alguém podre de rico? Você se animava e embarcava numa descrição entusiasmada do trecho de estrada que havia fotografado, e Kevin interrompia, entusiasmado. Puxa, papai, mas que bárbaro! Mais um anúncio de carro. Vou contar para todo mundo na escola que meu pai tira fotos para Oldsmobile. Uma noite você trouxe para casa um número da nova Atlantic Monthly e folheou orgulhosamente a revista até o anúncio da Colgate, no qual figurava a banheira de mármore rosa da nossa própria Suite Master. Puxa, papai! Kevin exclamou. Se o nosso banheiro está no anúncio de pasta de dente, nós ficamos famosos. Só um pouquinho famosos, você concedeu? E juro que me lembro de ter feito uma gracinha. Para ser realmente famoso nesse país, você precisa matar alguém. Verdade que você não foi o único a acreditar nele. Kevin enganou os professores durante anos a fio. Ainda tenho, graças a você, pilhas de cadernos. Um diletante da história norte-americana, você era o cronista da família, o fotógrafo, o que armava os álbuns de recortes, ao passo que eu costumava considerar a própria experiência em si como meu souvenir. De maneira que não sei o que me deu na cabeça ao resgatar, em meio aos equipamentos de ginástica e cortadores de ovos que abandonei em massa quando me mudei, as pastas com os trabalhos de escola de Kevin. Será que guardei as pastas só por causa daquela letra tombada, bem feita, em que o ensino fundamental foi escrito? Pela primeira vez, acho que não. Eu já tinha passado por 2 julgamentos, e aprenderá a pensar em termos de provas. Acabei de tal forma acostumada a abdicar de ter vida própria, em favor de jornalistas, juízes, criadores de sites na internet, pais das crianças mortas e do próprio Kevin, que mesmo agora reluto em dobrar ou rasgar os deveres do meu filho por medo de ter que responder por adulteração. De qualquer modo, é domingo à tarde e forcei-me a ler alguns. Você se dá conta de que eu poderia vendê-los, e não por uma bagatela qualquer. Pelo visto, isso é o tipo de memento que acaba leiloado por milhares de dólares na internet, junto com as paisagens até que razoáveis pintadas por Adolf Hitler. A manifestação física de inocência, nesses trabalhos de escola, é de desarmar qualquer um. As letras gordas de forma, o papel amarelado, fragilizado. Que coisa mais prosaica. Pensei de início, não ficarei sabendo de mais nada com eles, a não ser que Kevin era um bom menino e fazia as lições. Mas, à medida que fui lendo, fui ficando mais interessada, atraída pelo fascínio nervoso que leva alguém a cutucar e espremer um cisto ou um pelo encravado. Cheguei à conclusão de que Kevin ludibriava também os professores, não tanto com aquela exuberância de um membro arrumadinho da família Dorham com que ele o recebia, quando você chegava do trabalho, e mais com uma falta estranhíssima de emoção. As dissertações de Kevin sempre seguiam excessivamente à risca o que fora pedido. Ele não acrescentava nada e, sempre que há alguma anotação do professor, é por ele ter sido breve demais. Não há nada de errado com as lições. Em termos factuais, estão corretas. A ortografia está certa. Nas raras ocasiões em que os professores comentam, de modo vago, que ele talvez pudesse adotar uma abordagem mais pessoal do assunto, não são capazes de apontar nada que esteja faltando. Abraham Lincoln era presidente. Abraham Lincoln tinha barba. Abraham Lincoln libertou os escravos afro-americanos. Na escola, estudamos os grandes norte-americanos afro-americanos durante um mês. Existem muitos grandes norte-americanos afro-americanos. No ano passado, nós estudamos os mesmos norte-americanos afro-americanos durante o mês da história afro-americana. No ano que vem, vamos estudar os mesmos norte-americanos afro-americanos durante o mês da história afro-americana. Abraham Lincoln morreu baleado. Se você me permite, vou tomar o partido de Kevin, uma vez na vida. Você e os professores dele achavam, durante todo o ensino, fundamental que ele precisava de ajuda para melhorar a capacidade organizacional, mas decidi que a capacidade organizacional dele era impecável.
Da primeira série em diante, as lições mostram uma valorização intuitiva pelo arbitrário, pelos poderes anestesiantes da repetição e pelas possibilidades absurdas do non sequitur. E o pior, suas declarações robóticas não mostram uma incapacidade de dominar os refinamentos da prosa. Elas são seu estilo de prosa, refinado com todo o cuidado de um H.L. Mencken. Ao contrário das insinuações encabuladas que os professores nos faziam, nas reuniões de pais e mestres, de que Kevin não se empenhava de coração nos deveres escolares, o nosso filho se empenhava em muito ao fazer suas lições de casa, de coração e de alma. Veja, por exemplo, o que ele escreveu na quarta série, na redação Conheça Minha Mãe. Minha mãe vai a outros lugares. Minha mãe dorme numa cama diferente. Minha mãe come comida diferente. Minha mãe volta para casa. Minha mãe dorme em casa. Minha mãe come em casa. Minha mãe diz aos outros para irem a outros lugares. Os outros dormem numa cama diferente. Os outros comem comida diferente. Os outros voltam para casa. Os outros dormem em casa. Os outros comem em casa. Minha mãe é rica. Sei o que você está pensando, ou o que pensava na época. Que a atitude falsa era aquela postura enfesada e remota que Kevin assumia comigo, ao passo que, com você, ele podia ser o menino animado, relaxado e feliz de sempre. Que a rigidez artificial que dominava seus trabalhos escritos revelava um distanciamento muito comum entre os pensamentos e os poderes de expressão. Estou disposta a admitir que a condescendência contida dele em relação a mim era um artifício, ainda que a capacidade para ganhar tempo, que vinha desde os tempos em que me apossei de seu revólver de esguichar, parecesse verdadeira. Mas nenhuma das imagens que ele apresentava era a verdadeira. Kevin era como aquele jogo da concha, só que com os 3 recipientes vazios. Acabei de dar uma lida no que escrevi até agora e me dei conta de que resumi tremendamente 7 bons anos de nossa vida em comum, além disso de que boa parte desse resumo girou em torno de Célia. É uma pena. Isso, pena mesmo, mas, embora eu consiga me lembrar de como passamos cada um dos aniversários de Célia, durante aqueles anos, minhas lembranças de Kevin, dos 8 até mais ou menos os 14 anos, são um borrão. Claro que um ou outro episódio sobressai, sobretudo minha desastrosa tentativa de partilhar dos entusiasmos de minha vida profissional, levando você e Kevin, então com 13 anos de idade. Se você bem se lembra, Célia, jovem demais, ficou com minha mãe, para o Vietnã. Escolhi o país de propósito por ser um lugar que, para qualquer norte-americano, ao menos da nossa geração, inescapavelmente significa algo, o que o livra da sensação de ser só mais outro lugar e daí que países estrangeiros costumam provocar quando você os visita pela primeira vez, e da qual Kevin se tornaria presa fácil. Além disso, o Vietnã se abrirá fazia pouco tempo ao turismo, de modo que não resistia à oportunidade em meu próprio benefício, também. Mas admito que o sentimento de ligação, de intimidade culpada com arrozais e velhinhas enrugadas de chapéu cônico de palha, pertenceria quase que só a você e a mim. Eu havia feito passeata em Washington, nos meus 20 anos, ao passo que você tinha implorado ao conselho de recrutamento, em vão, de gás de passagem, para não rejeitá-lo por causa dos pés chatos. Quando nos conhecemos, Saigon fora vencida havia 3 anos e tínhamos brigas feias por causa da guerra. Kevin não tinha associação nenhuma com o Vietnã, de forma que, apesar de minhas intenções, talvez eu tivesse arrastado a só mais outro lugar e daí. De qualquer modo, jamais hei de esquecer minha profunda humilhação quando nosso filho, sempre tão atento às sensibilidades alheias, saiu desembestado pelo mar de lambretas numa rua de Hanoi dizendo aos chinas para saírem do caminho dele. Entretanto, uma outra lembrança se ergue acima do borrão, de forma muito vívida, e não se trata, Franklin, de mais um exemplo ignóbil, difamante, de como nosso filho já nasceu desalmado. Refiro-me àquelas 2 semanas em que ele ficou doente. Tinha 10 anos, na época. Por uns tempos, o Dr. Goldblatt temeu que pudesse ser meningite, embora uma doloridíssima punção lombar tenha provado que aquele não era um diagnóstico possível. Apesar da inapetência, Kevin era um menino saudável, no geral, e nunca mais ficou de cama tanto tempo. Quando a doença começou, reparei que o espírito com que ele franzia o nariz para as minhas refeições não era mais o de zombaria. Ele olhava para o prato e desmoronava, como se vencido. Na verdade, como estava acostumado, como a mãe dele, a lutar contra os próprios impulsos, tanto quanto contra forças exteriores, ele lutou para engolir um dos meus sarma de carneiro antes de desistir. Ele não se escondeu entre as sombras nem marchou feito um sargento pelo corredor, mas começou a titubear e a se afundar contra a mobília. A fisionomia sempre tão rígida afrouxou e perdeu aquele viés zombeteiro da boca. Eventualmente, fui encontrá-lo caído no chão, sobre o tapete armênio sujo de tinta do meu escritório, e espantei-me ao constatar que ele não ofereceu resistência, quando peguei do chão e o levei até a cama. Franklin, ele pôs os braços em volta do meu pescoço. No quarto, ele me deixou tirar sua roupa e, quando lhe perguntei que pijama queria usar, em vez de girar os olhos e dizer tanto faz, ele pensou uns instantes. Depois, sussurrou baixinho. O que tem os astronautas? Eu gosto do macaco no foguete.
Era a primeira vez que Kevin dizia que gostava de alguma peça de roupa do seu armário, e quando vi que esse era justamente o pijama que estava no cesto de roupa suja, fiquei doida. Peguei o pijama, sacudi e prometi que, no dia seguinte, eu o lavaria para ficar cheiroso e gostoso de novo. Eu esperava ouvir um não precisa, mas em vez disso obtive outro ato inédito, um obrigado. Depois que eu o cobre, ele se enroscou feliz da vida na cama, com o cobertor até o queixo. E quando pus o termômetro entre os lábios corados, o rosto inteiro estava com um aspecto febril, avermelhado. Ele chupou o vidro com contrações rítmicas delicadas, como se, finalmente, aos 10 anos de idade, tivesse aprendido a mamar. A febre estava alta, para uma criança, mais de 38 graus. E quando passei uma toalha molhada na testa dele, Kevin aprovou com um murmúrio. Eu não saberia dizer se somos menos nós mesmos quando ficamos doentes ou se somos mais. O fato é que achei aquelas 2 extraordinárias semanas um período revelador. Quando me sentei na beira da cama, Kevin aninhou a cabeça em minha coxa. Assim que me convenci de que não iria estragar tudo, puxei a cabeça dele para o meu colo e ele agarrou minha malha. Algumas vezes, não conseguiu chegar até o banheiro para vomitar. E quando eu limpava a sujeira e lhe dizia para não se preocupar, Kevin não mostrava nada daquela complacência autossatisfeita da fase de fraldas. Ao contrário, choramingava que sentia muito e parecia, apesar da minha insistência, de fato envergonhado. Sei que todos nós nos transformamos quando estamos doentes, mas Kevin não estava apenas rabugento ou cansado, ele era uma pessoa totalmente diferente. E foi assim que consegui apreciar o tanto de energia e comprometimento investido por ele no resto do tempo para gerar o outro menino ou meninos. Até você já havia admitido que Kevin era um pouco antagonístico em relação à irmã, mas quando a nossa filha, então com 2 anos, entrou pé ante pé no quarto dele, ele deixou que ela lhe afagasse a testa com tapinhas úmidos. Quando ela lhe ofereceu um desenho, desejando melhoras ao irmão, ele não descartou o gesto como algo besta, nem aproveitou o fato de estar se sentindo mal para dizer a ela, como aliás era seu direito, que o deixasse em paz. Em vez disso, fez um esforço para falar, com voz fraca. É um belo desenho, Célia. Porque não faz outro para mim. E eu que achava que aquele tom emocional dominante dele, tão extravagante desde o nascimento, fosse imutável. Chame-o de irado ou ressentido, é apenas uma questão de graus. Mas, por baixo dos níveis de fúria, espantei-me. Quando descobri, havia um tapete de desespero. Ele não era louco, era triste. Outra coisa que me surpreendeu foi a curiosa aversão de Kevin por sua companhia. Talvez tenha se esquecido, já que, depois que ele o rejeitou umas 2 vezes, implorando-lhe para que o deixasse dormir, ou largando no chão, cansado e em silêncio, um presente seu, um raro exemplar de gibi antigo, você ficou magoado o suficiente e não o visitou mais. Talvez Kevin não se sentisse capaz de reproduzir a vivacidade do Puxa, papai das tardes de sábado, durante as sessões de frisbee, mas, nesse caso, isso significa que ele considerava esse modo contente de ser como obrigatório com o pai. Eu o consolei, dizendo que as crianças sempre preferem a mãe quando estão doentes, mas ainda assim você ficou com ciúme. Kevin estava violando as regras, arruinando o equilíbrio. Célia era minha, e Kevin era seu. Você e Kevin eram chegados, ele podia confiar em você, podia se escorar em você quando tivesse problemas. Mas acho que foi por isso mesmo que ele se retraiu, por causa da sua insistência, sua solicitude, sua necessidade, sua adulação, seu jeitão camarada de paizão. Era demais. Kevin não tinha energia para lhe recusar a intimidade que você exigia. Ele se inventou para você, Franklin, e devia haver, na própria profusão de sua invenção, um profundo desejo de agradar. Mas será que alguma vez você já parou para pensar como ele deve ter se decepcionado ao ver você aceitar o engodo como verdadeiro? A segunda fabricação que ele não podia mais levar adiante era a apatia. Embora fosse de se imaginar que a apatia vem naturalmente, quando a pessoa está doente. Mas o fato é que começaram a aparecer ilhotas de tímido desejo, feito trechos de terra seca e ensolarada num mar gelado em recuo. Assim que começou a aceitar comida, perguntei-lhe o que gostaria de comer, e ele confessou que gostava do meu ensopado de mariscos, chegando a afirmar que preferia o com leite ao de tomate. Pediu até mesmo uma fatia torrada de cata, quando, até então, fizeram o possível para desdenhar de qualquer coisa que fosse da Armênia. Confessou uma predileção por um dos bichinhos de pelúcia esfarrapados de Célia, o gorila, que ela depositou solenemente no travesseiro do irmão como se aquele seu humilde primata tivesse sido escolhido para uma oraria rara, como de fato fora. Quando lhe perguntei o que deveria ler para ele naquelas longas tardes, eu não estava indo trabalhar, claro. Ele não soube direito o que responder, mas acho que só porque quando um de nós lia histórias para ele antes, ele se recusava a escutar. De modo que, no palpite, me parecia uma história cativante para um menino. Escolhi Robin Hood e seus companheiros. Ele adorou. Implorou para que eu lesse a história de Robin Hood várias e várias vezes. Deve ter até decorado uns bons trechos. Até hoje não sei se aquela história em particular o encantou tanto porque foi lida no ponto químico certo para ele, em que se sentia forte o bastante para prestar atenção, mas ainda fraco demais para gerar aquele campo magnético de indiferença.
ou se por alguma característica da história que cativou sua imaginação. Assim como tantas outras crianças lançadas na marcha incansável da civilização quando esta já se encontrava bem adiantada no caminho, talvez ele tenha encontrado consolo num mundo cujo funcionamento era capaz de compreender. Carroças puxadas a cavalo, junto com arcos e flechas, são coisas agradavelmente compreensíveis para um menino de 10 anos. Talvez tenha gostado da ideia de roubar dos ricos para dar aos pobres porque sempre teve um apreço instintivo pelo anti-herói. Ou, como você brincou na época, talvez ele fosse apenas um democrata em formação, daqueles que adoram impostos e gastos. Se nunca vou conseguir me esquecer daquelas 2 semanas, também trago guardada a lembrança indelével da manhã em que ele se sentiu bem o suficiente para sair da cama e me informou que iria se vestir e se eu poderia sair do quarto dele. Obedeci, tentando ocultar minha decepção. E quando voltei mais tarde para lhe perguntar o que queria para o almoço, talvez ensopado de mariscos novamente, ele sacudiu a cabeça, irritado. O que for, disse ele, repetindo o lema de sua geração. Um queijo quente. Estou cagando e andando. Veio a resposta. E essa expressão, digam o que quiserem sobre as crianças que crescem cada vez mais rápido hoje em dia, ainda me deixava assustada, vinda de um menino de 10 anos. Retirei-me, não sem antes notar que a boca de Kevin voltará a adquirir aquele eterno viés. Disse comigo mesma que deveria ficar contente. Ele estava melhor. Melhor? Bem, não para mim. Entretanto, a febre nunca foi alta o suficiente para transformar em cinzas as sementes de um minúsculo interesse incipiente. Peguei-o, na semana seguinte, lendo Robin Hood sozinho. Mais tarde, ajudei vocês dois a comprar o primeiro conjunto de arco e flecha na loja de artigos esportivos do shopping e a montar o alvo no alto do nosso quintal em declive, rezando o tempo todo para que esse pequeno desabrochar de arrobo por parte do nosso primogênito durasse ao menos até o término do projeto. Eu estava plenamente a favor. Eva. (24 de fevereiro de 2001) Querido Franklin, na visita de hoje, Kevin tinha um hematoma no lado esquerdo do rosto, o lábio inferior inchado e os nós dos dedos ralados. Perguntei se ele estava bem e ele disse que tinha se cortado ao fazer a barba. Vai ver que esses comentários cretinos passam por pilhérias quando a pessoa está presa. Foi palpável a satisfação de Kevin ao me negar acesso às suas atribulações de detento. E quem sou eu para interferir nas poucas diversões dele? Não insisti mais. Eu até poderia ter me queixado com as autoridades do presídio na saída, poderia ter dito que eles não conseguem proteger nosso filho, mas, considerando que o próprio Kevin infligiu a seus pares, objetar por causa de alguns arranhões me pareceu pior que petulância. Abandonei as preliminares, visto que a única coisa que interessa a ele, quando vou lá, é me deixar transtornada. Também me preocupo cada vez menos em deixá-lo à vontade. Tenho uma pergunta que está me incomodando, eu disse de cara. Quase posso entender que uma pessoa entre num frenesi indiscriminado e dê vazão às suas frustrações em cima de quem estiver no caminho. Como aquele havaiano calado, sem a menor pretensão, que 1 ou 2 anos atrás perdeu a cabeça, Brian o exugi. Kevin informou na hora. Ele tinha uma coleção de peixes. 7 colegas. Kevin juntou as palmas, num aplauso zombeteiro. 2.000 peixes. Da Xerox. Ele era assistente técnico da Xerox. Uma Glock 9mm. Fico tão contente, falei, que a experiência dele tenha lhe proporcionado uma especialização. Ele tinha uma vidinha confortável, Kevin comentou. Era um beco sem saída. O que eu quero dizer é que esse Wilsugi, Kevin me corrigiu. Para ele obviamente não importava quem eram os funcionários. O cara era sócio do Clube Carpas do Havaí. Vai ver. Achou que por isso tinha o dever de se lamuriar. Kevin estava se mostrando. Esperei até ter certeza de que o pequeno recital acabará. Mas para a reuniãozinha no ginásio de esportes, retomei. Os convites foram nominais. Nem todos os colegas são indiscriminados. Veja Michael M.C. DeMott, em dezembro passado. Wakefield, Massachusetts. Escola Técnica Edgewater, fuzil AK, calibre 12. Alvos específicos. Contadores. Qualquer um que tivesse alguma coisa a ver com tirar 2 paus do salário dele. Eu não quero conversar sobre Michael M.C. DeMott, Kevin. Ele era gordo. Ou sobre Eric Harris e Dylan Klebold, uns trouxas. Esse pessoal acaba com a reputação dos massacres. Eu já lhe disse, não foi, Franklin, que ele está obcecado com aqueles garotos da Columbine. Acha que apagaram todo o seu brilho com 6 vítimas a mais e só 12 dias depois. Estou certa de que mencionei o nome dele só para irritar nosso filho. Pelo menos Harris e Klebold tiveram a decência de economizar o dinheiro do contribuinte e acabaram logo com a coisa. Observei com frieza. Uns viados, tentando inflar o número de baixas. Por que você não fez igual? Ele não me pareceu ofendido. Para que facilitar para todo mundo. Todo mundo quer dizer eu. Você inclusive, ele disse, sereno. Claro, mas por que Dana Rocco e não uma outra professora qualquer? Por que aqueles garotos e não outros? Porque eles eram especiais. Porra, maluco. Eu não gostava dos caras. Você não gosta de ninguém, ressaltei.
Por quê? Porque eles eram melhores que você no jogo. Ou porque você não gostava muito da quinta-feira. No contexto da nova especialidade de Kevin, minha referência oblíqua a Brenda Spencer tinha o caráter de alusão clássica. Brenda matou 2 adultos e feriu 9 alunos de sua escola de ensino médio em San Carlos, Califórnia, apenas porque, como a canção de grande sucesso do Boonton Rats atestou logo depois, ela não gostava das segundas-feiras. O fato de essa atrocidade seminal ter sido cometida em 1979 destaca essa menina de 16 anos como alguém à frente do seu tempo. O fato de eu ter reconhecido seu panteão pueril me valeu o que em outras crianças poderia ter sido um sorriso. Deve ter dado uma trabalheira. Continuei, reduzir a lista. Foi fogo. Ele concordou, muito afável. Começou com tipo assim 50, 60 candidatos, todos sérios. Muito ambicioso, ele disse, antes de sacudir a cabeça. Mas pouco prático. Certo, nós ainda temos 45 minutos. Porque Danny Corbett. O canastrão, disse ele, com a mesma tranquilidade de quem confere uma lista de supermercado antes de entrar na fila do caixa. Você se lembra de um assistente técnico de copiadoras no Havaí, mas não tem certeza dos nomes das pessoas que você matou. O Yazuji, na verdade, fez algo. Corbett, se não me falha a memória, ficava o tempo todo sentado, de olho esbugalhado, perto da parede, como se estivesse esperando que o diretor cortasse a cena. Muito bem, digamos que Danny fosse um canastrão. E daí? Você viu aquele imbecil fazendo Stanley em um bonde chamado Desejo. Eu podia fazer um sotaque sulino melhor até debaixo d'água. Que papel você está interpretando agora? A grosseria basófia. De onde veio isso tudo? Brad Pitt. Será? Sabe que você está até falando com um pouco do sotaque sulista. Mas não é dos melhores. Não. Os internos são em sua grande maioria negros e a locução de Kevin já começou a mudar. Ele sempre falou com uma lentidão muito peculiar. Um esforço enorme. Como se tivesse que içar as palavras da boca com uma pá, de modo que aquela fala mole do gueto urbano, econômica tanto em consoantes como em verbo, era naturalmente infecciosa. De qualquer forma, eu estava contente comigo mesma. Pelo visto, tinha conseguido aborrecê-lo. Não estou fazendo papel nenhum. Eu sou o papel, ele disse, enfesado. O Brad Pitt é que devia me interpretar. Quer dizer então que ele já tinha ouvido falar. Havia um filme em começo de produção na Miramax. Não seja ridículo, falei. Brad Pitt já está velho demais para fazer o papel de um pirralho no início do ensino médio. Mesmo que tivesse a idade certa, espectador nenhum iria acreditar que um cara com aquela aparência faria algo tão cretino. Li que eles estão tendo dificuldade para achar um ator, sabia. Não tem ninguém em Hollywood disposto a fazer o papel sujo de interpretar você. Contanto que não seja o DiCaprio. Kevin resmungou. Ele é um pateta. Vamos voltar ao que interessa. Recostei-me na cadeira. Qual era o problema com Zig Randolph? Não dá para você sair por aí dizendo que ele não correspondeu aos seus altos padrões artísticos, como aconteceu com o Danny. Dizem que ele tinha futuro no balé. O que tinha futuro, disse Kevin, era o cu dele. Ele foi muito aplaudido quando fez aquele discurso, explicando que era gay e que tinha orgulho disso. Você não conseguiu suportar, certo? O colégio inteiro admirando a coragem do rapaz. Imagine só, Kevin comentou em tom admirado. Aplaudido de pé por tomar no rabo. Mas eu de fato não consegui entender por que Grero Lanov, disse eu. A menina de cabelinho crespo, baixinha, de dentes grandes. Dentuça, ele me corrigiu. Feito um cavalo. Você sempre teve uma queda pelas mais bonitinhas. Qualquer coisa para fazer ela parar de falar na vasta conspiração da direita. Ponto. Ah, então foi ela. Deduzi. A petição. Não sei se você se lembra, mas circulou na escola de Kevin uma petição indignada, dirigida aos deputados de Nova York, na época em que Clinton foi ameaçado por um processo de impeachment. Reconheça, mãe, que se apaixonar pelo presidente é coisa de vagabunda. O que eu acho, arrisquei, é que você não gosta de quem se apaixona e ponto final. Mais teorias? Porque o que eu acho, ele devolveu, é que você devia cuidar da sua vida. A que eu tinha, você me tirou. Desviamos o rosto. Agora minha vida é você, acrescentei. Tudo o que me sobrou. Isso, disse ele, é patético. Mas não era esse o plano. Só você e eu, finalmente nos conhecendo. Mais teorias. Eu sou mesmo fascinante. Sou Eto Washington. Eu tinha uma longa lista para rever e precisava dar andamento ao programa. Li que ele vai conseguir andar de novo. Está decepcionados. E por que eu haveria de me importar? Então por que se importou antes? O suficiente para tentar matá-los. Eu não tentei matá-lo. Kevin sustentou teimoso. Ah, entendo. Você o deixou com 2 buracos nas coxas e isso foi de propósito. Deus nos livre da possibilidade de que o psicopata perfeito erre o alvo. Kevin ergueu as mãos. Ei, eu cometi alguns erros. Deixar que aquele cinéfilozinho de Araque saísse ileso era a última coisa que eu tinha em mente. Joshua Lukronski. Lembrei, embora estivéssemos nos adiantando demais.
Você sabia que o seu amigo Joshua está trabalhando para Miramax como consultor de roteiro? Eles querem ser historicamente precisos. Para um cinéfilozinho de Araque, não daria para pedir mais. Os olhos de Kevin estreitaram-se. Ele não gosta quando personagens tangenciais se beneficiam com seu cachê. Ficou igualmente amolado quando Leonard Poon colocou na internet a sua página de melhor amigo de KK, kks_best_friend.com, que já teve milhares de acessos e que supostamente expõe os segredos mais sinistros do nosso filho pelo preço de um clique duplo. Melhor amigo uma porra. Kevin rosnou quando o site entrou no ar. O Lenny estava mais para hamster de estimação. Talvez então esta notícia o anime, acrescentei, azeda. A carreira no basquete não é mais uma certeza para Soweto. Bom, para falar a verdade, isso me deixa, sim, mais animado. A última coisa que o mundo precisa é de outro escurinho querendo incestar na NBA. Aliás, por falar em assunto batido, mais uma turbulência escolar, quem sabe? Kevin limpava as unhas. Prefiro pensar em tradição. Os meios de comunicação presumiram que você escolheu Soweto porque ele era negro. Isso faz sentido, zombou Kevin. 9 alunos trancados no ginásio de esportes. Só um deles é de ascendência negra. Não teria como dar em uma parada diferente. Sempre vira crime de ódio racial. Ah, mas foi um crime de ódio. Quanto a isso não resta dúvida, falei baixinho. Kevin deu um meio sorriso. Totalmente. Eles disseram a mesma coisa a respeito de Miguel Espinosa. Que você o pegou porque ele era latino. O cucaracho, se eu deixo de fora as comunidades de cor, vão dizer que eu discriminei. Mas o verdadeiro motivo foi que ele era brilhante, academicamente falando, confere, pulou até uma série. Todas aquelas notas altíssimas nos testes de aptidão e desempenho. Toda vez que ele falava com alguém, no fim era só para usar a palavra escalão ponto. Mas você sabe o que escalão significa. Você sabe um monte de palavras complicadas. Era por isso que achava tão engraçado escrever dissertações inteiras usando só palavras de 3 sílabas. Ótimo. De modo que não era porque eu sentia ciúme. E é aí, se estou entendendo bem para onde caminha este interrogatório chatésimo, que você quer chegar. Fiquei alguns instantes calada. Na verdade, Franklin, o nosso filho parecia de fato entediado. Documentaristas como Jack Marlin, criminologistas revisando depressa seus sucessos de venda, diretores, professores e reverendos entrevistados nos noticiários, seus pais, Thelma Corbett, Loretta Greenleaf, toda essa gente obcecada para saber por que Kaká fez o que fez, com a extraordinária exceção do nosso filho. Esse era mais um assunto no qual Kevin não tinha o menor interesse, ele próprio. O funcionário da cantina, falei. Ele não se encaixa ao padrão. Sempre me sinto mal por não conseguir lembrar o nome dele. Ele não estava na lista. Estava. Dano colateral, foi a resposta sonolenta de Kevin. E, continuei, decidida a provocá-lo até ele dar alguma mostra de estar vivo. Eu sei qual é o segredo de Laura Wolford. Ela era bonita, não eras. Só livrei essa garota de encrencas, falou Kevin, com voz arrastada. No primeiro sinal de rugas e ela de qualquer jeito acabaria se matando. Muito, muito bonita. Exato. Aposto como o espelho dessa menina estava exausto. E você bem que gostava dela. Se eu tinha algum resquício de dúvida, esta acabou com a gargalhada teatral de Kevin. Não é muito frequente, mas ele me despedaçou um pouco. Ali. Adolescentes são tão óbvios. Vê se me dá um crédito, zombou ele. Eu tenho um gosto melhor. Aquela boneca Barbie era só acessórios. Você ficava meio constrangido. Não ficava. Cutuquei. O delineador, a etiqueta Calvin Klein, os cortes de cabelo da moda. Os nylons e os tênis opalescentes. Não era o estilo gelado, misantropo, de KK. Ela não estava mais tão legal. Quando eu terminei. Essa é a história mais antiga do mundo. Provoquei. Depois de ter confidenciado sinistramente aos amigos que se eu não posso ficar com ela, ninguém mais vai ficar. Fulaninho abriu fogo. Era isso que essa desgraçada dessa tragédia visava esconder. Mais um adolescente espinhento perdido de amor pela garota mais popular da escola enlouquece. Você deve estar sonhando. Se quer transformar tudo num romance carnavalesco, o problema é seu, e a imaginação também. Não me meta nisso. Luke Woodall estava apaixonado, não estava. O de pelo? Você sabe. O chorão, ponto. Ele só tinha saído com a Christy Menefee 3 vezes, e estavam brigados há 1 ano. A Laura deu um chega pra lá em você. Não deu. Eu nunca cheguei nem perto daquela vaca. E sobre aquele porra do Woodall, você sabia que a mãe dele ia junto em todos os encontros do gordo. Não é à toa que ele cortou ela com uma faca de cozinha. O que houve, afinal? Você conseguiu encurralar a menina num canto de encontro a um armário na hora do almoço. Ela lhe deu um tapa, riu da sua cara. Essa é a história que você quer contar para si mesma, ele disse, coçando as costelas. E eu não posso impedi-la. Contar aos outros também. Não faz muito tempo me ligou um cineasta interessado em fazer um documentário. Tremendamente ansioso em ouvir o meu lado. Talvez eu devesse ligar de volta para ele.
Poderia explicar que foi amor não correspondido o motivo de tudo. Meu filho estava de quatro por causa de uma garota fantástica que não queria vê-lo nem pintado. Afinal, como é que foi que Laura morreu? Kevin pode ter feito um estrago nos outros, mas atingiu essa menina direto no coração. O nosso próprio cupido da Gladstone High. Todos aqueles outros pobres infelizes foram apenas mera camuflagem. Como foi mesmo que ele disse? Danos colaterais. Kevin inclinou-se para a frente e abaixou a voz, em tom confidencial. Você por acaso dava a mínima bola para as garotas de quem eu gostava ou deixava de gostar, antes de eu ter acabado com duas? Por acaso dava bola para o que se passava dentro da minha cabeça, até que veio tudo para fora? Receio que, nessa altura, perdi um pouco o pé. Quer que eu sinta pena de você? Falei, quase berrando. O guarda das verrugas me olhou. Muito bem. Mas primeiro vou sentir pena de Thelma Corbett e de Mary Wolford. Pena dos Fergusons, dos Randolphs, dos Ulanols e dos Espinosas. Vou sentir dó de uma professora que fez de tudo para entrar dentro dessa sua preciosa cabeça, de um jogador de basquete que mal pode andar e até mesmo de um funcionário de cantina a quem nunca conheci. Então, vamos ver se sobrou alguma pena para sentir de você. Talvez haja algum resto, mas é só isso a que você tem direito, as migalhas da minha mesa. E olhe que isso já é uma sorte. Nananana. Depois ele riu. Ah, Franklin, sempre que eu mando ver, ele me parece tão satisfeito. Reconheço que fiz o possível para deixá-lo bravo, hoje. Estava resolvida a fazê-lo sentir-se pequeno, não quero que ele se torne o profundo, sinistro e impenetrável enigma de nossa sociedade contemporânea, e sim alvo de piada. Aquele que foi pelos ares com o petardo com que ele mesmo ateou fogo. Sim, porque, cada vez que Kevin se curva e agradece ao público no papel da encarnação do mal, ele incha um pouco mais. Cada injúria atirada na direção dele, niilista, moralmente destituído, depravado, degenerado ou torpe, avoluma sua estrutura magrela muito mais que os meus sanduíches de queijo jamais conseguiram. Não espanta que esteja encorpando. Ele come as denúncias do mundo no café da manhã. Bem, eu não quero que ele se sinta insondável, uma grande alegoria carnuda da geração insatisfeita. Não quero que esconda os detalhes sórdidos de seu feito nojento, detestável, espalhafatoso, derivativo, sob o grande manto da juventude sem leme dos dias de hoje. Quero que ele se sinta apenas mais um desgraçado exemplo de um simples, imbecil e compreensibilíssimo garoto. Quero que ele se sinta burro, choroso e sem a menor importância. E a última coisa que quero que ele perceba é o quanto do meu dia de todos os dias eu gasto tentando decifrar o que faz aquele menino ser o que é. Minhas alfinetadas sobre ele ter cismado com Laura foram apenas palpite. Claro que qualquer sugestão de que sua grandiosa atrocidade foi apenas fruto de um pobre coraçãozinho magoado iria ofendê-lo, mas não tenho certeza do quanto essa paixonite dele por Laura Wolford contribuiu de fato para os eventos da quinta-feira. Por tudo que sei, ele estava tentando impressioná-la. Eu, porém, fiz um estudo das vítimas, ainda que Kevin não se disponha a examinar a lista ele próprio. À primeira vista, era um grupo disparatado, tão variado que os nomes poderiam ter sido sorteados: um jogador de basquete, um hispânico estudioso, um fã de cinema, um violonista clássico, um ator emotivo, um hacker, um gay que estudava balé, uma ativista política feiosa, uma beldade cheia de si, um funcionário de meio período que trabalhava na cantina da escola e uma professora de inglês dedicada. Uma fatia da vida, um ajuntamento arbitrário de 11 personagens escolhidos ao acaso entre os 50 e poucos dos quais nosso filho não gostava. No entanto, contar com a desaprovação de Kevin não era a única coisa que as vítimas tinham em comum. Certo, eliminemos o funcionário da cantina, obviamente ali por engano. Kevin tem uma mente muito racional e teria preferido um grupo uniforme de 10. Os outros todos tinham gosto por algo. Pouco importa que não houvesse muito brilho nessa paixão. Digam o que disserem os pais. Suponho que Soweto Washington nunca teve a menor chance de se tornar um profissional. Danny era, Thelma, um ator atroz, e a petição de Greer Ulanova aos congressistas de Nova York, que iriam votar com Clinton de todo modo, foi uma perda de tempo. Ninguém está disposto a admitir isso agora, mas a obsessão de Joshua Lukroski com o cinema pelo visto irritava muitos outros estudantes, além do nosso filho. Ele vivia citando sequências inteiras de diálogos escritos por Quentin Tarantino e fazendo competições na hora do almoço, quando todos os demais preferiam estar negociando um sanduíche de roast beef por uma fatia de bolo, para ver quem conseguiria enumerar 10 filmes de Robert De Niro em ordem cronológica. Seja como for, o fato é que Joshua amava o cinema e nem mesmo o fato de ele ser um chato impediu que Kevin cobiçasse a paixão que ele sentia. Parece que não importava pelo que fosse essa paixão. Soweto Washington adorava esportes e ao menos a ilusão de um futuro com o Knicks. Miguel Espinosa adorava aprender, ou, pelo menos, entrar em Harvard. Jeff Reeves Telemann, Danny Corbett, Tennessee Williams, Mouse Ferguson amava com todas as forças os processadores Pentium. Zig Randolph tinha amor, sublime amor, sem contar os outros homens. Laura Wolford amava a si própria. E Dana Rocco, o suprassumo do imperdoável, amava Kevin. Entendo que Kevin não vê suas aversões como inveja. Para ele, todas as suas 10 vítimas eram ridículas.
Cada uma delas se emocionava com banalidades e seus entusiasmos eram cômicos. Mas, assim como meu papel de parede de mapas, as paixões impenetráveis nunca o fizeram rir. Desde a infância, elas só o deixavam enraivecido. Claro que a maioria das crianças sente um certo prazer na destruição. Rasgar as coisas é muito mais fácil que fazê-las. Por mais estafantes que tenham sido os preparativos para a execução da quinta-feira, não podem ter exigido tanto dele quanto tentar ficar amigo daquelas pessoas. De modo que a aniquilação é uma espécie de preguiça. Mas, ainda assim, fornece as satisfações do agir. Eu destruo, portanto eu sou. Além do mais, para a maior parte das pessoas, construir é um ato tenso, concentrado, compacto, ao passo que o vandalismo oferece liberação. É preciso ser um excelente artista para dar expressão positiva ao abandono. A destruição, além da intimidade, tem dono, é uma apropriação. Sob esse aspecto, Kevin prendeu Danny Corbett e Laura Wolford em seu peito e inalou, inteiros, os corações e passatempos deles. A destrutividade pode não ser motivada por nada mais complicado que a aquisitividade, uma espécie de cobiça canhestra, equivocada. Vi Kevin roubar os prazeres dos outros durante quase toda a sua vida. Não daria para contar o número de vezes que peguei a palavra favorito no meio de alguma enfesada reprimenda materna. As galochas vermelhas recheadas com as migalhas do bolo da hora do lanche eram o calçado favorito de contrabass Jason. Kevin pode muito bem ter ouvido eu dizer que o caftan branco que ele manchou com suco de uva era o meu vestido comprido favorito. Falando nisso, cada um dos alvos adolescentes naquele ginásio de esportes era o favorito de algum professor. Em especial, Kevin parecia ultrajado com divertimentos que eu só posso chamar de inocentes. Por exemplo, ele tinha o hábito de se enfiar de propósito na frente das lentes de qualquer pessoa pronta para tirar uma foto. Tanto que comecei a ter horror de nossas visitas a monumentos nacionais, pelo menos em nome dos japoneses e de todos os filmes que desperdiçaram. Afinal, espalhadas por todo o globo, há dezenas de fotos borradas colecionáveis do notório Kaká de perfil. Os exemplos são inúmeros. Cito apenas um em detalhe. Logo depois de Kevin ter completado 14 anos, fui convidada, durante uma reunião de pais e mestres, para integrar o grupo de monitores que tomaria conta do baile de formatura da 8ª série. Lembro-me de ter ficado um tanto surpresa de ver que Kevin pretendia comparecer à festa, uma vez que a norma era boicotar quase todas as atividades extracurriculares. Em retrospecto, talvez a isca tenha sido Laura Wolford, que compareceu com um curtíssimo vestido cintilante que deve ter aberto um rombo de várias centenas de dólares na conta bancária de Mary. A festa era o ponto alto do calendário social da escola, marcava a conclusão do ensino fundamental, e a maior parte dos colegas de Kevin não devia ver a hora de poder participar desse rito de passagem ao mundo exclusivo dos garotos mais velhos. A ideia era dar àqueles meninos um pouco de prática de como ser adolescente de verdade. Era deixar que se pavoneassem um pouco como reis da montanha antes do ingresso no colégio de ensino médio vizinho, onde seriam os peões desajeitados, os calouros na base da pirâmide hierárquica. De todo modo, eu disse que aceitava, sem estar especialmente ansiosa pelo momento de confiscar meias garrafas de Southern Comfort. Eu guardava com muito carinho minhas próprias investidas subreptícias e calorentas garrafinhas de bolso, atrás das cortinas do palco da escola William Orlick, em Racine. Nunca fui muito chegada em ficar com o papel de desmancha-prazeres mora e me perguntava se não seria melhor olhar para o outro lado, desde que os garotos fossem discretos e não se embebedassem além da conta. Claro que eu estava sendo ingênua e Southern Comfort era a menor das preocupações da administração. Durante nossa reunião preliminar, uma semana antes, a primeira coisa que eles ensinaram aos monitores foi como reconhecer crack. Mais grave ainda, a diretoria estava muito aflita devido a 2 incidentes de âmbito nacional logo no início do ano. Os jovens que saem da 8ª série podem ter apenas 14 anos, mas o fato é que Tronial Mangun tinha apenas 13 quando, naquele janeiro, em West Palm Beach, matou a tiros um colega de classe, na frente da escola, porque o garoto lhe devia $40. 3 semanas depois, em Bethel, Alaska, é constrangedor, Franklin, mas eu me lembro disso tudo porque, quando a conversa esmorece em Claverack, Kevin muitas vezes volta a falar de suas histórias prediletas. Evan Hansen passou a mão na espingarda da família, calibre 12, assassinou um dos melhores atletas do colégio na própria carteira, disparou contra o prédio da escola e, em seguida, perseguiu e matou o diretor da escola. Em termos estatísticos, claro, num país com 50 milhões de escolares, essas mortes eram insignificantes e lembro-me de ter ido para casa, depois da reunião, e reclamado com você sobre a reação exagerada da diretoria da escola. Reclamando que não havia sobrado verba suficiente no orçamento para comprar detectores de metal, eles nos ensinaram a revistar cada criança que entrasse no baile. E cheguei até mesmo a me permitir um pouco de indignação liberal, que você tanto criticava. Claro que faz séculos que garotos negros e hispânicos se matam uns aos outros em colégios vagabundos de Detroit, opinei eu, durante um jantar tardio, aquela noite, e até aí é tudo aceitável. Agora, quando um punhado de garotos brancos, de classe média, com sua linha particular de telefone, seu próprio aparelho de televisão, moradores protegidos dos subúrbios, resolvem dar uns tiros,
É emergência nacional. Além disso, Franklin, você devia ver a avidez com que aqueles pais e professores engoliram tudo. Meu peito de frango recheado estava esfriando. Nunca tinha visto tanta gente pomposa. Fiz uma pilhéria qualquer e todos se viraram para mim com aquela expressão de quem não está achando a menor graça, idênticos aos guardas de segurança de aeroporto, quando alguém faz piadinha com bombas. Acho que estavam adorando a ideia de se colocar na linha de frente, de fazer algo perigoso, de estar na ribalta e não monitorando um baileco de criança. E, com isso, participar da política habitual de histeria. Juro que, em algum nível obscuro, eles se sentem todos enciumados porque Moses Lake, Palm Beach e Bethel tiveram seu franco-atirador. Então qual é o problema com Gladstone? Por que não podemos ter o nosso também? Como se pensassem, lá com seus botões, desde que o Júnior ou a Baby Jane escapem sem um arranhão, que poderia ser um barato se o baile da 8ª série terminasse em balbúrdia e pudessem aparecer na televisão antes que todo esse assunto grotesco se tornasse notícia velha. Sinto até um pouco de nojo de mim mesma, mas receio que despejei isso tudo e, sim, era muito provável que Kevin estivesse escutando. Mas duvido que houvesse uma família nos Estados Unidos que não estivesse falando daquelas mortes, de um jeito ou de outro. Por mais que eu me revoltasse com a política da histeria, ela tocava num ponto sensível. Tenho certeza de que esse baile me veio à mente com tanta nitidez devido ao local onde aconteceu. Afinal, foi coisa pequena. Para o possível desapontamento de certos pais, o evento transcorreu sem o menor problema. Quanto àquela única aluna que com certeza tem lembranças calamitosas da ocasião, não sei nem sequer qual é o nome dela. O ginásio de esportes. O baile foi naquele ginásio. Como as escolas de ensino básico e médio tivessem sido construídas no mesmo campus, compartilhavam várias instalações. Ótimas instalações, por sinal, um dos motivos que o levaram a comprar uma casa nas redondezas. Como, para desespero seu, Kevin fugia de todos os esportes, nunca comparecemos a nenhum jogo de basquete e essa minha tarefa de monitora de baile foi minha única oportunidade de ver a estrutura por dentro. Sobre pilotis, era uma construção enorme com mais de 2 andares de altura, imponente e cara. Acho até que podia ser convertida em rink de hóquei. Que desperdício a diretoria de ensino de Nyack ter decidido, pelo que li outro dia, derrubar o ginásio inteiro. Consta que os alunos estão fugindo das aulas de educação física sob a alegação de que o lugar é assombrado. Naquela noite, a arena se comportava como uma retumbante câmara de eco para o disc jockey. Todos os equipamentos esportivos haviam sido removidos, ainda que minha expectativa de encontrar balões e bandeirolas fosse obviamente ressaca do meu próprio baile de formatura, dançando o twist, em 1961, eles tinham pendurado um globo de discoteca no teto. Eu posso ter sido uma péssima mãe, não diga nada, é verdade, mas não era assim tão deplorável a ponto de ficar grudada no meu filho de 14 anos no baile de formatura dele. De modo que fui para o lado oposto do ginásio, de onde tinha uma bela visão dele encostado na parede cinzenta de blocos de concreto. Eu estava curiosa, poucas vezes o vira em sociedade. O único outro aluno com ele era o perseverante Leonard Poole, com sua cara debochada de fuinha. Mesmo a 100 metros de distância, o menino exalava a qualidade gosmenta do puxa-saco, uma obsequiosidade escorregadia que se encaixava muito bem com o vago cheiro de peixe velho que vinha dele. Lenny tinha feito um piercing no nariz fazia pouco tempo, e a região em volta infeccionara. Uma das narinas estava avermelhada e bem maior que a outra. O antibiótico que ele havia passado por cima captava a luz e brilhava. Algo naquele garoto sempre me fazia imaginar manchas escuras em cuecas. Fazia pouco tempo que Kevin concebera seu estilo de roupas apertadas, que, lógico, Lenny havia imitado. O jeans preto de Kevin poderia ter servido para ele aos 11 anos. As pernas da calça paravam no meio das canelas, revelando uma profusão de pelos pretos. A braguilha, cujo zíper não fechava até em cima, era boa publicidade para o equipamento dele. A calça meio ocre de Lenny, mesmo que fosse do tamanho certo, seria horrível. Estavam ambos com camisetas brancas da Fruit of the Loom, que deixavam os 6 centímetros habituais de costela à mostra. Pode ser que fosse imaginação minha, mas quem passava por perto parecia guardar uma certa distância. Talvez eu devesse me alarmar ao ver o nosso filho esnobado, e me alarmei. Se bem que ninguém fizesse troça, ninguém o tratasse como se fosse um rejeitado social. A bem da verdade, se estivessem rindo, os colegas paravam de rir. Aliás, ao passar na frente daquela dupla, os outros estudantes paravam até de falar e só retomavam o papo depois de se afastar o suficiente. As meninas mantinham-se artificialmente eretas, como se estivessem prendendo o fôlego. Em vez de franzir a vista e olhar de esguelha para a brigada das roupas justas, até mesmo os tipos esportivos passavam reto e só ousavam virar para trás e olhar de rabo de olho para Kevin e seu hamster de estimação quando se encontravam a uma boa distância. Os formandos da 8ª série, ainda com receio da pista de dança, enfeitavam as paredes do ginásio esportivo, mas, de ambos os lados do nosso filho e seu cúmplice, havia um espaço vazio de bem uns 3 metros. Não houve um colega que acenasse a cabeça, sorrisse ou até mesmo se aventurasse a um inócuo oi, como se hesitassem todos em arriscar. O quê?
Eu havia imaginado que a música me faria sentir velha, tocada por grupos dos quais eu nunca tinha ouvido falar e cujo apelo barulhento fugiria à compreensão dos decrépitos. Mas, quando o sistema de som começou a funcionar, fiquei espantada de reconhecer, entre as seleções de melodias atemporais, alguns dos artistas, como nós pretensiosamente os chamávamos na época, que embalavam os nossos saracoteios aos 20 anos. Os Stones, Creedence The Who, Hendrix, Joplin e The Band. Franklin tinha até Pink Floyd. Com pouca coisa para fazer e sem coragem de experimentar o ponche doce vermelho, que bradava por algumas doses de vodka, comecei a me perguntar se o fato de a geração de Kevin continuar dançando ao som de Crosby, Stills, Nash e Young, do The Grateful Dead e até mesmo dos Beatles fazia da nossa era algo de destaque ou a dele especialmente desfalcada. Quando começou a tocar Starway to Heaven, aquele velho carro-chefe, tive de sufocar uma risada. Nunca esperei que Kevin fosse dançar. Dançar seria besta e, sob certos aspectos, aquele garoto não havia mudado muita coisa desde os 4 anos. A relutância do resto da turma de ir para a pista era apenas pro forma. Nós éramos iguais. Ninguém queria ser o primeiro a atrair uma atenção excessiva e pouco generosa sobre si. No meu tempo, fazíamos apostas intermináveis, tomávamos uns golinhos de coragem atrás da cortina do palco e, por fim, quando o quórum de segurança atingia o número mínimo de 10, largávamos as nossas paredes e íamos para a pista. De modo que fiquei impressionada quando vi entrando naquele chão pontilhado apenas pelos salpicos de luz da bola de discoteca uma alma solitária. E não foi para se isolar num canto de sombras tampouco, ela foi direto para o centro. Com uma pele pálida translúcida, a menina não tinha apenas os cabelos louros, mas os cílios e as sobrancelhas também. E esses traços hesitantes faziam com que suas feições parecessem desbotadas. Havia também um quê de fraqueza no queixo, pequeno e inclinado para dentro, e em grande parte por causa desse único traço pouco clássico ela nunca seria considerada bonita, como é preciso pouco para nos derrubar. O outro problema eram as roupas que usava. A maioria das moças resolvera não se arriscar e fora ao baile de calça jeans. Os poucos vestidos eram de couro preto ou então elegantes, cintilantes e fantásticos, como o de Laura Wolford. Mas essa menina, vamos chamá-la de Alice, usava um vestido que ia até a altura dos joelhos, amarrado com um laço nas costas, numa padronagem xadrez em tons de amarelo, de mangas bufantes. Ela tinha uma fita no cabelo e sapatos de verniz nos pés. Era óbvio que fora vestida por uma mãe tomada pela noção deploravelmente genérica daquilo que uma jovem deve usar para uma festa, pouco importa em que ano. Até eu reconheci de imediato que o jeito de Alice se vestir não era legal, um termo cuja improvável aceitação de uma geração a outra é testemunho da temporalidade do conceito. O que é legal muda, mas que haja coisas que são legais é imutável. E nos nossos tempos áureos, de qualquer modo, quem era quadrado tinha ao menos a decência de se mostrar obsoleto e olhar para os sapatos, como se pedindo desculpas. Mas receio que aquela pobre menina sem queixo não tinha inteligência social suficiente para se arrepender do vestido de xadrez amarelo, manguinhas bufantes e laço nas costas. Quando sua mãe apareceu com ele em casa, ela sem dúvida foi correndo abraçá-la, num gesto de gratidão idiota. Tinha sido Starway to Heaven o que a levará para a pista. No entanto, por mais que guardemos um cantinho aconchegante em nossos corações para esse antigo sucesso do Led Zeppelin, é uma música tremendamente lenta e, na minha opinião, impossível de ser dançada. Não que isso tenha impedido Alice. De braços estendidos, avançava em círculos cada vez maiores, de olhos fechados. Não havia a menor dúvida de que se entregará à música e nem se dava conta de que a cada giro a calcinha aparecia. Ao se ver cativa dos lamentos da guitarra, seus movimentos perderam qualquer semelhança com o balanço do rock, oscilando entre balé improvisado e dança sufi. Caso meu comentário tenha soado maldoso, é preciso dizer que fiquei encantada. Nossa pequena aprendiz de Isadora Duncan foi tão desinibida, tão exuberante. Talvez eu a tenha até invejado um pouco. Lembrei-me com certa melancolia de mim saltitando no nosso loft em Tribeca, ao som do Talking Heads, quando estava grávida de Kevin, e me entristeceu perceber que não fazia mais isso. E embora Alice fosse bem uns 8 anos mais velha que Célia, algo naquela menina, enquanto ela deslizava e girava de uma ponta à outra do ginásio esportivo, me fez pensar em nossa filha. Uma exibicionista implausível. Ela parecia ter resolvido dançar apenas porque aquela era uma de suas músicas favoritas, de novo essa palavra. E também porque, naquele vasto espaço vazio, ficava mais fácil rodopiar em êxtase. Era muito provável que fizesse aquilo em sua própria sala de estar, com aquela mesma música, e não via motivo para não dançar exatamente da mesma maneira espalhafatosa simplesmente por causa dos olhares de esguelha de 200 adolescentes maliciosos nas laterais da pista. Starway to Heaven sempre me parece interminável, mas estava quase no fim. Ele poderia ter se aguentado mais 2 minutos. Mas não. Senti uma pontada peculiar de medo na hora em que Kevin se desgrudou languidamente dos tijolos de concreto e foi em linha reta na direção de Alice, mais ou menos como um míssel patriota atrás de um Scud. Já na pista, parou bem debaixo do globo de discoteca, tendo calculado, corretamente, que a próxima pirueta de Alice a poria com a orelha esquerda bem na linha de sua boca.
Lá estava ela. O contato. Ele se debruçou, coisa pouca, e cochichou. Não vou fingir que sei o que ele disse. Mas essa imagem serviu de guia para todas as minhas reconstruções mentais subsequentes da quinta-feira. Ali se estancou, paralisada. No rosto, exibia todo o constrangimento que, momentos antes, estivera ausente de forma tão conspícua. Os olhos procuraram à direita e à esquerda um lugar que pudesse oferecer refúgio. Súbito, ela se deu conta da plateia e deu a impressão de registrar as obrigações implícitas na loucura que havia começado. A música não tinha terminado ainda e ela se sentiu obrigada a manter as aparências sassaricando mais alguns acordes. Durante os 40 segundos restantes, patinou em câmera lenta, para frente e para trás, numa dança da morte macabra que fazia pensar em Faye Dunaway no final de Bonnie e Clyde. Como logo depois, numa sequência apta, o DJ colocou White Rabbit de Jefferson Airplane. Ela arrebanhou a saia de xadrez amarelado, prendeu-a entre as pernas e saiu, com passo incerto, rumo a um canto escuro, comprimindo os cotovelos com força na cintura, enquanto as mãos tentavam se esconder uma na outra. Pressenti que, de uma forma revoltante, no decorrer do minuto anterior, Alice amadurecera. Agora sabia que parecia um palhaço e que seu queixo era fraco, que sua mãe a traíra, que ela não era legal, que jamais seria bonita, e, acima de tudo, aprenderá a nunca mais entrar numa pista de dança vazia, possivelmente qualquer pista de dança, pelo resto da vida. Eu não estava lá, na quinta-feira, mas, 2 anos antes, eu havia testemunhado seu arauto naquele mesmo ginásio de esportes, quando vi uma formanda solitária da Gladstone ser assassinada. Eva. (2 de março de 2001). Querido Franklin, meu colega Rick veio falar comigo hoje, no fim do expediente, e me fez uma proposta que foi o mais perto que jamais chegou de reconhecer o impronunciável. Convidou-me para ir à sua igreja. Estava constrangido. Eu agradeci, mas disse, de modo vago, acho que não. Rick não aceitou a recusa e me perguntou por quê. Dizer por que é um monte de baboseira não daria certo. Sempre me sinto um tanto condescendente em relação a pessoas religiosas, assim como elas se sentem condescendentes em relação a mim. De modo que disse, bem que eu gostaria de acreditar, e às vezes me esforço para ver se consigo acreditar, mas não há nada, no que passei nesses últimos anos, capaz de sugerir que existe alguma entidade com um pouco de bondade zelando por mim. A resposta de Rick, a respeito de caminhos misteriosos, não impressionou nem a mim nem a ele. Misteriosos, disse eu. Eis aí uma grande verdade. Sempre retorno a um comentário que você fez em Riverside Park, antes de nos tornarmos pais. Pelo menos uma criança é uma resposta à grande questão. Na época, fiquei meio aflita de que sua vida estivesse lhe propondo essa grande questão com tanta insistência. Devemos ter passado por alguns percalços durante o nosso período sem filhos, mas lembro-me de ter dito, nessa mesma conversa, que talvez fossemos felizes demais, o que vem a ser um excesso nitidamente mais agradável que um vazio lancinante. Talvez eu seja meio rasa, mas você era suficiente para mim. Eu adorava sair do outro lado da alfândega procurando seu rosto, depois das longas viagens tão mais difíceis para você que para mim, e de dormir até tarde na manhã seguinte aninhada no casulo quente do seu peito. Era o suficiente, mas esse nosso duo, pelo visto, não bastava para você. E isso me magoou, ainda que talvez o tornasse mais espiritualmente avançado que eu. No entanto, se não existe razão para viver sem ter um filho, como poderia haver razão para viver tendo um? Responder uma vida com uma vida sucessiva é apenas transferir o ônus do propósito para a geração seguinte. Esse deslocamento nada mais é que um atraso covarde e potencialmente infinito. A resposta dos seus filhos, presume-se, será procriar também e, ao fazê-lo, empurrar a própria falta de propósito para a prole seguinte. Trago esse assunto à baila porque acho que você esperava que Kevin respondesse à sua grande questão, assim como também acho que ele sentia, desde a mais tenra idade, essa sua expectativa fantástica. Como, nas pequenas coisas, a cordialidade agressiva da sua voz, sob a qual arfava um desespero tímido, a ferocidade dos seus abraços, que ele talvez tenha achado sufocantes, o empenho com que você livrava o meio de campo todos os fins de semana para ficar à disposição dele. E isso porque desconfio que os filhos querem que os pais estejam sempre ocupados. Eles não querem ter de preencher a programação com necessidades insignificantes. Os filhos querem ter certeza de que há outras coisas a fazer, coisas importantes, mais importantes, em certos momentos, que eles. Não que eu esteja recomendando negligência, mas ele era só um garotinho, e ele sozinho tinha a tarefa de responder à grande questão que incomodava seu pai. Que fardo mais pesado para impor aos recém-chegados. O que é pior, as crianças, assim como os adultos, variam de modo drástico no que só posso chamar de apetites religiosos. Célia era mais como eu. Um abraço, um lápis e um biscoito, e ela estava saciada. Embora Kevin desse a impressão de não querer praticamente nada, agora percebo que ele tinha o espírito faminto.
Nenhum de nós dois seguia uma religião, de modo que fazia sentido criar nossos filhos longe tanto dos ortodoxos armênios quanto dos presbiterianos. Embora eu relute em proclamar que falta à juventude atual uma boa dose de Velho Testamento, modero o tom ao pensar que, graças a nós, Kevin talvez nunca veja o interior de uma igreja. Nós, por exemplo, fomos criados com algo do qual podemos fugir e, quem sabe, isso tenha sido uma vantagem, já que tomamos consciência do que havíamos deixado para trás e do que não éramos. Por isso me pergunto se Kevin também não estaria em melhores condições se tivéssemos despejado em cima dele toda aquela bobageira carregada de incenso que ele, então, poderia cuspir de volta para nós, aquelas fantasias extravagantes a respeito de nascimentos de virgens e mandamentos no topo da montanha que de fato grudam na garganta de um garoto. Não estou sendo prática. Duvido que conseguíssemos fingir uma fé pelo bem das crianças, e eles saberiam que estávamos fingindo. De qualquer modo, repudiar apenas dejetos tão óbvios quanto guias de viagem e anúncios de Oldsmobiles deve ter sido insatisfatório. Foi essa fome de Kevin que seus professores, à exceção de Dana Rocco, nunca perceberam, preferindo diagnosticar a atuação medíocre do nosso filho como resultado de algo bem mais na moda, transtorno de déficit de atenção. Eles estavam decididos a encontrar alguma falha mecânica nele, porque máquinas com defeito podem ser consertadas. Era mais fácil atender às necessidades da incapacidade passiva do que enfrentar a questão bem mais espinhosa de um desinteresse feroz e zombeteiro. Estava óbvio que a capacidade de atenção do nosso filho era mais que razoável. Que o digam os meticulosos preparativos para a quinta-feira ou seu impecável comando atual do hall de honra dos malévolos em seus mínimos detalhes, como por exemplo a população de peixes de Uesugi. Ele deixava tarefas sem terminar não porque não conseguisse acabá-las, e sim porque conseguia. Essa voracidade possivelmente explique em parte a crueldade que, entre outras coisas, talvez seja uma tentativa inepta de participar. Não tendo nunca entendido o significado de nada, ele deve se sentir deixado de lado de forma brutal. As Spice Girls são bestas, os PlayStations da Sony são bestas, o Titanic é besta, ir ao shopping é besta. E como poderíamos discordar dele? Da mesma forma, tirar fotos no The Cloisters é besta e dançar ao som de Stairway to Heaven no final da década de 90 é besta. Ao se aproximar dos 16 anos, essas convicções foram ficando violentas. Ele não queria ter que responder à sua grande questão, Franklin. Ele queria ter uma resposta sua. Desde o berço que essa vagabundagem glorificada que se faz passar por existência frutífera deve parecer tão vazia, aos olhos de Kevin, que sua afirmação, sábado passado, de que estava fazendo um favor a Laura Wolford talvez tenha sido genuína. Eu, contudo, sou superficial. Até mesmo depois de desgastado o brilho daquelas viagens, era provável que eu tivesse continuado a experimentar as mesmas velhas comidas estrangeiras e o mesmo velho clima estrangeiro pelo resto da vida se na volta pudesse voar para os seus braços no aeroporto Kennedy. Eu não queria muito mais. Foi Kevin que me pôs frente a frente com a grande questão. Antes de ele vir ao mundo, eu estava ocupada demais cuidando de um próspero negócio e de um casamento maravilhoso para me preocupar com o significado. Só quando me vi encerrada durante dias a fio numa casa feia com uma criança entediada é que me perguntei para que servia aquilo tudo. E desde a quinta-feira, ele roubou minha resposta fácil, meu embuste, meu símbolo desmazelado para o que é a vida. Em minha última carta, deixamos Kevin com 14 anos de idade, mas acho que estou ficando ansiosa. Talvez tenha me demorado tanto nos primeiros anos dele só para não ser obrigada a trazer à baila incidentes mais recentes que nos puseram a ambos em terrenos tão antagônicos. Sem sombra de dúvida que receamos ter de chapinhar de novo por entre acontecimentos cuja única característica redentora é terem acabado. Só que eles não acabaram. Não para mim. Durante o primeiro semestre de 1997, quando Kevin já estava no ensino médio, houve mais 2 matanças em escolas. Uma em Pearl, no Mississippi, e outra em Paducah, no Kentucky, ambas cidades pequenas, das quais eu nunca tinha ouvido falar, e ambas, agora, permanentemente marcadas no vocabulário norte-americano como sinônimos de violência adolescente. O fato de Luke Woodon, de Pearl, além de ter baleado 10 jovens e matado 3, também ter assassinado a mãe, esfaqueando-a 7 vezes e esmagando seu maxilar com um taco de beisebol feito de alumínio, me deu mais um motivo extra para parar e pensar. De fato, até comentei quando as notícias começaram a tomar conta dos noticiários. Olha só tudo que eles fazem a falar de como ele atirou naquelas crianças. E só depois. É por falar nisso de também assassinou a mãe. Por falar nisso, é óbvio que a coisa toda tinha a ver com a mãe dele. Isso, no seu devido tempo, se transformou numa observação qualificada, em termos legais, como admissão contra os próprios interesses. Seja como for, não sou tão pretensiosa a ponto de me imputar, durante aquele período, grandes presságios pessoais, como se visse naquelas repetidas tragédias no noticiário uma contagem regressiva inexorável para o infortúnio da nossa família. De jeito nenhum. Como todas as demais notícias, para mim aquilo era algo que não tinha nada a ver comigo. Entretanto, gostando ou não, eu tinha me transformado de ousada globetrotter em mais uma mãe branca e bem de vida dos subúrbios,
e não podia evitar de me preocupar com surtos fatídicos de loucura por parte de jovens de minha própria espécie. Lutas entre gangues de Detroit ou Los Angeles aconteciam num outro planeta. Pela e Paducah aconteciam no meu. De fato, eu não nutria a menor simpatia por aqueles meninos que não tinham sido capazes de aceitar uma namoradinha infiel, um colega necessitado ou uma dose de desatenção por parte de um chefe de família atarefado, que não conseguiram cumprir a maldita sentença na maldita da escola como fizemos nós todos, sem esculpir seus probleminhas tão corriqueiros de forma indelével na vida de outras famílias. Era a mesma tola vaidade que levava contemporâneos pouca coisa mais equilibrados a rabiscar seus nominhos infelizes nos monumentos nacionais. E a autopiedade. O míope do Woodon pelo visto entregou um bilhete a um de seus amigos, antes de criar o caos com o rifle de caça do pai. Durante a vida toda fui ridicularizado, espancado, odiado. Será que a sociedade pode me culpar pelo que faço? Cá comigo, pensei. Claro que sim, seu merdinha. Sem nem ao menos piscar. Michael Carnial, de Paducah, foi um tipo parecido, gordo, perseguido, espojando-se em seu minúsculo sofrimento como se tentasse tomar banho numa poça. Porém, esse garoto nunca dera dor de cabeça no campo disciplinar. A pior coisa que tinha feito até então era ter assistido ao canal de vídeos da Playboy. Carnial se distinguiu por ter disparado, por incrível que pareça, contra um grupo de orações. Conseguiu matar 3 estudantes e ferir 5, mas, a se julgar pelo espírito de dar a outra face que prevaleceu nos serviços fúnebres e nas faixas misericordiosas nas janelas das salas de aula, uma das quais com fotos não só das vítimas, mas do próprio Carnial ao lado de um coração, os crentes se vingaram perdoando o garoto até a morte. Na noite de outubro em que ouvimos as notícias de Pelo no Ginleher News Shower, não me contive. Meu Deus, um menino qualquer o chama de veado ou lhe dá um empurrão no corredor e, de repente, não, eu vou acabar com a raça de todo mundo nessa escola. Eu vou estourar com toda essa pressão tremenda. Desde quando os garotos norte-americanos ficaram tão moloides? Pois é, eu até me pergunto. Você concordou, onde foi parar aquele te pego lá fora depois da aula? Vai ver, tem medo de sujar as mãos. Apelei para o nosso filho, que desviava a caminho da cozinha. Até então, Kevin estivera escutando a nossa conversa, coisa que, de hábito, ele preferia fazer a ter de participar nos papos familiares. Kevin, na sua escola, os meninos não acertam as suas diferenças com uma boa briga de socos. Kevin parou para me olhar. Ele sempre pesava os prós e os contras de responder a qualquer coisa que eu perguntasse. A escolha das armas, disse ele por fim, é metade da briga. E o que isso significa? Woodon é fraco, flácido e ninguém gosta dele. Numa luta de socos tem poucas chances. O gordo tinha muito mais possibilidades com uma 30mm. Escolha inteligente. Não tão inteligente assim, disse eu, zangada. Ele só tem 16 anos. Esta é a idade limite na maioria dos estados para ser julgado como adulto. Eles vão jogar a chave da cela dele fora. De fato, Luke Woodon recebeu 5 sentenças à prisão perpétua e mais 140 anos extras, só por garantia. E daí? Kevin disse, com um sorriso distante. A vida do cara já está mesmo acabada. E ele se divertiu muito mais que a maioria de nós enquanto durou a festa. Fez bem. Calma, Eva, você interveio enquanto eu espumava. O seu filho está só brincando com você. Durante boa parte da vida, os problemas de Kevin também foram em pequena escala. Ele era inteligente, mas detestava a escola. Tinha poucos amigos e o que conhecíamos era um puxa-saco. E houve toda uma gama de incidentes ambíguos, desde o caso de Violeta até o da assim chamada Alice, que dispararam alarmes num volume que só eu pelo visto parecia capaz de escutar. Entretanto, o caráter se expressa com uma uniformidade extraordinária, seja num campo de batalha, seja num supermercado. A meu ver, tudo em Kevin era consistente. Para não correr o risco de ver minhas teorias sobre a índole do nosso filho serem taxadas de bombásticas, vamos reduzir a cola aglutinadora a uma única palavra: despeito. De modo que quando 2 policiais de Orangeton apareceram na nossa porta, naquela noite de dezembro de 1997, quando Kevin e o detestável Leonard Pulga Tiracolo, você se chocou, ao passo que eu achei que a polícia demorará a chegar. Qual é o problema, seu guarda? Ouvi de longe. Senhor Chadourian? Plasker, corrige você e não pela primeira vez. Mas eu sou o pai de Kevin. Eu estava ajudando Célia a fazer as lições, de modo que me aproximei por trás, no hall de entrada, fervilhando de emoção voyeurística. Recebemos o telefonema de um motorista se queixando e infelizmente encontramos seu filho e o amigo dele aqui naquela passagem para pedestres sobre a 9 Watts. Tivemos de perseguir os dois, mas ficou muito claro que só podiam ser eles os garotos que estavam jogando detritos na avenida. Em cima dos carros, perguntou você. Ou nas pistas vazias. Não teria muita graça jogar nas pistas vazias, rosnou o segundo policial. Foi quase que só água. Papai, Kevin disse, por trás do policial. Eu sei que a voz dele estava mudando nessa fase, mas toda vez que ele falava com você, Franklin, o tom subia uma oitava. Não foi por causa de bexigas de água que esse motorista ligou para nós, disse o segundo policial,
mais robusto e o que parecia estar mais cansado. Eram pedras. E nós vistoriamos a estrada. De ambos os lados da passagem elevada. Está cheia de pedaços de tijolo. Intrometi-me, apressada. Alguém se feriu. Ainda bem que não atingiram ninguém diretamente, respondeu o primeiro policial. O que faz deles dois garotos muito, mas muito sortudos. Não sei se isso é ser sortudo, choramingou Lenny. Ser preso pela polícia. Tem que ter sorte para abusar dela, garoto, disse o policial de cabeça mais quente. Eu ainda acho que a gente devia. Olha só, senhor Plástico, interrompeu o companheiro. Nós checamos o nome do seu filho no computador e a ficha dele está limpa. Até onde sei, ele vem de uma boa família. Boa, claro, querendo dizer rica. De modo que vamos deixar o garoto livre e lhe dar só uma advertência. Mas nós levamos esse tipo de coisa muito a sério. E quer saber mais? O segundo interrompeu. Alguns anos atrás, um idiota qualquer jogou uma moeda na frente de uma mulher que vinha a 120 por hora e sabe o que aconteceu. A moeda espatifou o para-brisa e entrou direto na cabeça dela. Ron lançou uma olhada para o parceiro que os levaria mais depressa ao Dunkin' Donuts. Espero que o senhor passe um belo sabão no jovem aqui. E como? Disse eu. Imagino que ele não tivesse a menor ideia dos riscos que estava correndo. Você tentou pôr panos quentes na situação. Pois é, falou o polícia número 2, com azedume. É justamente esse o encanto de ficar atirando tijolos de uma passarela. Parece bastante inofensivo. Agradeço muito a complacência, senhor. Kevin recitou para o primeiro. Aprendi a lição, senhor. Não vai mais acontecer, senhor. A polícia deve ouvir um bocado desse troço de senhor. Nenhum dos dois parecia lá muito impressionado. A complacência não vai se repetir, amigo, disse o segundo policial. Quanto a isso, pode ter certeza. Kevin virou-se para o mais enfesadinho e encarou-o com um brilho no olhar. Entre eles, parecia haver um entendimento dos fatos. Embora preso pela, até onde eu sabia, primeira vez na vida, Kevin não se abalou. E agradeço muito a carona até em casa. Sempre quis andar numa viatura policial. Senhor, o prazer foi todo meu. O policial retrucou com elegância, como se estivesse fazendo barulho com o chiclete. Mas algo me diz que essa não vai ser a última vez que você dará uma volta conosco, amigo. Depois de mais algumas manifestações de gratidão penhorada de nossa parte, eles viraram as costas. Quando iam saindo da varanda, escutei Lenice lamuriar. Nós quase vencemos vocês na corrida, sabia? Por quê? Cara, vocês estão totalmente fora de forma. Você parecia tão calmo e cortês, durante a conversa com os policiais, que quando se afastou da porta fiquei surpresa ao ver que estava com o rosto lívido de raiva. Agarrando nosso filho pelo braço, você gritou. Você podia ter provocado um puta de um acidente, uma catástrofe. Revigorada por uma satisfação mórbida, afastei-me e deixei você cuidar do assunto. Xingando, ainda por cima. Admito que, se por acaso algum daqueles tijolos tivesse atingido o para-brisa de alguém, eu teria trocado na hora essa alegria ínfima pela angústia plena da qual tive tanta prática, mais tarde. No entanto, poupada da calamidade, estava livre para repetir, como aquela musiquinha infantil, você vai se meter em apurros. Sim, porque eu me sentia tão irritada. A interminável esteira de desgraças que acompanhava os movimentos de Kevin a seu ver jamais parecia ter qualquer relação com o nosso filho. Mas enfim alguém, além de mim, no caso a própria polícia, em quem o republicano pró-Reagan tinha por obrigação confiar, conseguirá pegar o nosso perseguido inocente com a boca na botija e eu não iria perder esse espetáculo. Além do mais, eu achava bom que você também estivesse experimentando a impotência bizarra de ser supostamente o pai poderoso, ao mesmo tempo de se ver tão completamente bestificado sobre qual a melhor maneira de impor um castigo que tivesse um mínimo de poder de dissuasão. Eu queria que você compreendesse por si só a ineficácia de botar um jovem de 14 anos de idade de castigo. A surrada previsibilidade de suspender a saída de alguém quando, além do mais, não havia lugar nenhum aonde ele quisesse ir, e o horror de perceber que, se por acaso ele se dirigisse para o alvo no quintal, desafiando a proibição de praticar a única atividade, a de arqueiro, que parecia curtir, você teria de decidir entre não fazer nada e enfrentá-lo fisicamente ali no gramado. Bem-vindo à minha vida, Franklin. Foi o que pensei. Divirta-se. Célia não estava acostumada a ver o pai maltratar o irmão e começou a berrar. Tratei de tirá-la da sala. Voltamos à lição de casa, na mesa de jantar e acalmei-a dizendo que os policiais eram amigos nossos, que só queriam ver se estávamos bem, enquanto você marchava com o nosso estoico filho para o quarto. No estado em que eu estava, foi difícil me concentrar e convencer Célia a retomar suas tarefas sobre animais de criação. O berreiro cessou com uma rapidez surpreendente. Você nunca esgotava seus argumentos assim tão depressa quando a briga era comigo. Presumivelmente, havia mudado de tom e passado para a voz de decepção sombria que, no entender de muitas crianças, é mais devastadora que um escarcéu explosivo, se bem que eu já tivesse tentado severidade sisuda com o nosso primogênito sem o menor resultado. Senti uma certa satisfação em ver você experimentando mais essa impotência.
Era minha contrapartida para não me esgueirar pelo corredor e ir escutar atrás da porta. Quando finalmente saiu do quarto dele, você fechou a porta com ar solene e entrou na sala ostentando uma expressão muito curiosa de paz. Raciocinei que liberar toda a vergonha e o desgosto do organismo devia ter sido bom. Quando me fez um gesto para irmos até a cozinha, presumi que fosse me explicar que tipo de castigo você havia imposto para que pudéssemos agir em conjunto. Eu esperava que você tivesse inventado alguma penalidade nova, facilmente aplicável, que atingiria o nosso filho num lugar que eu nunca encontrei, onde doesse de fato. Eu duvidava que ele sentisse qualquer remorso em relação ao episódio dos tijolos, mas talvez você tivesse conseguido convencê-lo de que a delinquência juvenil, pura e simples, era um erro tático. Olha só, você cochichou. A coisa toda foi ideia do Lenny, e Kevin topou porque achou que o amigo estava propondo só balões cheios de água, no começo. Ele achou que as bexigas só iriam espirrar água e pronto. E você sabe que garotos acham isso muito engraçado. Eu expliquei a ele que mesmo uma pequena bexiga explodindo pode assustar o motorista e ser perigoso, e ele disse que agora percebeu isso. E quanto aos, disse eu, e o que me diz, dos tijolos? Bom, eles ficaram sem bexigas. O Kevin me disse que, antes que ele tivesse percebido, Lenny tinha jogado uma pedra, talvez fosse um pedaço de tijolo, num carro que vinha vindo. Kevin diz que falou para o Lenny na mesma hora não fazer aquilo, já que alguém podia se machucar. É, claro, disse eu, com a voz abafada. Isso é bem a cara do Kevin. Imagino que o Lenny tenha conseguido atirar mais alguns tijolos lá para baixo, antes que o Kevin conseguisse convencê-lo a parar. Deve ter sido nessa altura que alguém ligou para a polícia pelo celular. Parece que eles ainda estavam lá em cima, na passarela, quando a polícia parou no acostamento. Foi uma tremenda de uma burrice, Kevin admitiu isso, também. Mas, para um garoto que nunca teve problema nenhum antes, ver aquelas luzes azuis piscando deve ter sido muito assustador, sem pensar. Kevin é um garoto muito esperto, você sempre diz isso. Tudo que saía da minha boca parecia pesado, arrastado. Imagino que ele pensou um bocado. Mamãe? Meu bem, disse eu, continue fazendo a sua lição, certo? O papai está contando uma história muito boa e a mamãe mal pode esperar para ver como ela termina. Seja como for, retomou você. Eles correram. Não foram muito longe. Já que Kevin percebeu que era loucura fugir da polícia, ele puxou a jaqueta do Lenny e pisou no freio. E eis aqui um fato. Parece que o nosso amigo Lenny Pug já tinha tido outro encontro com a polícia, aquele velho truque de açúcar no tanque de gasolina ou algo assim. E já fora avisado de que, se fosse pego cometendo qualquer outro delito, seria autuado. Kevin então raciocinou que, tendo uma ficha limpa, a polícia deixaria o amigo se safar só com uma advertência. De modo que admitiu para os policiais que ele era o chefe e que só ele tinha atirado as pedras. Tenho de reconhecer que, depois que a história toda veio à tona, me senti meio envergonhado de ter pego tão pesado com ele. Olhei para você com uma admiração pasmada. Você pediu desculpas, claro, e deu de ombros. Todo pai tem que admitir quando comete um erro. Apalpei o dorso de uma cadeira na mesa da cozinha. Eu precisava me sentar. Você pegou um copo de suco de maçã, mas eu recusei. Qual era o problema com você, que não viu que eu precisava de uma bebida mais forte? Você puxou uma cadeira também, e se debruçou para a frente, comunicativo, como se todo aquele mal-entendido fosse nos tornar uma família ainda mais próxima, como se fossemos poder um dia olhar para trás e achar graça naquela história maluca da passarela. Sabe que, no fim, disse você, tomando um gole de suco, acabamos tendo uma tremenda conversa a respeito das complicações da lealdade. Quando ficar ao lado dos amigos, quando dar um basta, se eles estiverem extrapolando os limites, até onde devemos nos sacrificar por um colega. Porque, como eu o avisei, ele poderia ter calculado mal ao assumir a culpa. Ele poderia ter sido autuado. Admiro o gesto dele, mas acabei falando o que acho. Disse que não tinha tanta certeza assim de que Lenny Pug merecia o sacrifício. Rapaz, disse eu, com um golpe baixo e tudo. Sua cabeça girou na hora para mim. Isso foi sarcasmo. Certo. Se você não ia cuidar da emergência médica, eu mesma me serviria de vinho. Voltei depois para a cadeira e dei cabo da taça em 2 goles. Essa foi uma história bem detalhada. De modo que, se você não se importa, eu gostaria de esclarecer alguns detalhes. Manda bala. Lenny, comecei eu. Lenny é um verme. Lenny é na verdade meio burro. Levei um tempo para entender a atração de Kevin. Quero dizer, aí descobri, era essa a atração. O fato de ele ser um verme abjeto, burro e submisso, chegado numa auto-humilhação. Espera um pouco, eu também não vou muito com a cara dele. Mas chegado numa auto-humilhação, eu não lhe disse que peguei os dois no quintal e o Lenny estava com a calça baixada. Eva, você já devia saber que essas coisas acontecem entre garotos na puberdade. Talvez você não se sinta à vontade, mas às vezes eles experimentam. Kevin não estava de calça baixada. Kevin estava completamente vestido. Bem, e o que isso quer dizer? Que Lenny não é amigo dele, Franklin. Que Lenny é um escravo.
Lenny faz qualquer coisa que Kevin lhe disser para fazer, e quanto mais degradante melhor, de modo que qualquer noção de que aquele fingido, calhoda, imprestável, catinguento possa ter tido a ideia de fazer alguma coisa, muito menos ser o chefe de alguma brincadeira daninha e perigosa, arrastando o pobre e virtuoso Kevin contra a sua vontade. Bom, essa é uma noção totalmente absurda. Será que dá para baixar um pouco a voz? E não acho que você deveria tomar outra taça de vinho. Você tem razão. O que eu precisava mesmo era de uma garrafinha de gin, mas vou ter que me contentar com o Merlot. Olha só, Kevin talvez tenha dado um passo meio dúbio aqui, e ele e eu conversamos a respeito disso. Mas, de qualquer modo, para assumir a culpa é preciso peito e eu estou muito orgulhoso. Tijolos, eu interrompi. Eles pesam. São grandes. Ninguém guarda tijolos de concreto em passarela de pedestre. Como foi que foram parar lá? Um pedaço de tijolo. Eu disse um pedaço. Claro, respondi eu, de ombros caídos. Tenho certeza de que foi isso que Kevin também disse. Ele é nosso filho, Eva. Isso deveria significar ter um pouco de fé. Mas a polícia afirmou, deixei o pensamento incompleto, tendo perdido o entusiasmo pelo projeto. Senti-me como uma advogada obstinada me sabe que já perdeu a simpatia dos jurados, mas que precisa terminar seu trabalho. A grande maioria dos pais, você falou, se empenha em compreender os filhos e não em esmiuçar cada pequena coisinha. Estou tentando entendê-lo. A ferocidade da resposta foi ouvida para além dos limites da cozinha. Do outro lado, Célia começou a choramingar. E bem que eu gostaria que você também tentasse. Isso mesmo, vá cuidar de Célia, você resmungou, quando me levantei da mesa. Vá enxugar os olhos de Célia, afagar os lindos cabelos louros de Célia, fazer a lição de casa por Célia. Já que Deus nos livre de ela ter que aprender a fazer um único maldito dever ela mesma. Nosso filho acabou de ser detido pela polícia por algo que ele não fez. Está ultra abalado, mas tudo bem. Porque Célia precisa tomar seu leitinho e comer seus biscoitos. Isso mesmo, retruquei. Porque um dos nossos filhos está aprendendo a soletrar o nome dos animais de criação, ao passo que o outro está jogando tijolos em cima dos carros. Já era hora de você aprender a ver a diferença. Fiquei de fato muito brava com o que houve aquela noite e desperdicei grande parte do dia seguinte, um dia normal de trabalho na AVAP, resmungando como fora possível ter me casado com um idiota completo. Desculpe-me, e foi desprezível da minha parte nunca ter lhe contado o que foi que escutei aquela tarde. Talvez por constrangimento ou orgulho excessivo. Eu estava tão fora de mim, tomada por tanta raiva e frustração, por não conseguir trabalhar. Lancei mão da prerrogativa de diretora executiva e saí mais cedo. Chegando em casa, acompanhei a babá de Célia até a porta e ouvi vozes vindas do corredor. Pelo visto, aquele verme abjeto, burro e submisso, chegado numa alta humilhação, não tinha tido nem o bom senso de ficar longe por uns dias depois de ter aparecido na nossa porta acompanhado da polícia, porque reconheci o cacarejar queixoso que saía do quarto horripilantemente bem arrumado de Kevin. Era inusitado, mas a porta estava entreaberta. Por outro lado, eu só deveria chegar em casa dali a 2 horas. Quando fui até o banheiro, não estava exatamente escutando conversa alheia, mas, acho que no fundo eu estava sim. A necessidade de me pôr atrás daquela porta nascerá na noite anterior e continuava comigo. Ei, você viu a bunda do gordo saindo da calça? Lenny lembrou. E aquele sorriso de trabalhador na cara dele, de orelha a orelha. Aposto que, se aquele maluco tivesse tropeçado enquanto corria, o cinto dele teria explodido. Kevin não parecia estar achando graça na piada de Lenny. Bom, tudo bem, disse ele. Sorte sua que eu consegui tirar o senhor plástico do meu pé. Mas você devia ter visto a cena. Aqui, Pug. Parecia ter saído direto daquela porra do Dawson's Creek. Puta, moleque, foi de vomitar. Pensei até que fosse cair no choro antes dos comerciais. Tô sabendo, maluco. Com os homens. Lá, você foi demais. Chegou uma hora em que eu achei que o porra do gordo fosse te levar pra uma salinha e mandar ver. Por que você estava deixando o cara puto? Mané. Sob terríveis protestos. Senhor, devo me confessar como culpado. Devo me confessar, seu retardado gramatical. E não se esqueça, cara, você me deve uma. Claro, moleque. Eu te devo uma e das grandes. Você encarou os homens feito um super-herói. Como se fosse Jesus. Estou falando sério. Cara, essa vai te custar caro, disse Kevin. Porque essa sua façanha michuruca pode causar danos sérios à minha reputação. Eu tenho critérios. Todo mundo sabe que eu tenho critérios. Livrei a sua cara desta vez, mas não espere uma sequência do tipo livre sua cara segunda. Não gosto de me associar com essas merdas. Jogar pedras de uma passarela. É banal pra caralho, cara. Não tem a menor classe. É banal pra caralho. Eva,